Maravilha, de volta aqui após o probleminha técnico para continuar a análise da Série C, né? Se por um lado a gente teve aí o Oeste surpreendendo, né, e o Fortaleza, time de tradição e de camisa, ficando pelo caminho, por outro, muito bom a gente ver um time da tradição do Paysandu voltando para as divisões de mais destaque do futebol nacional. Ainda não está na primeira, onde é o seu lugar, time de muita tradição, e também raro time do futebol do Nordeste, que tem história no futebol brasileiro. Muito bom ver o Paysandu de volta à segundona, e muito bom ver o futebol do Norte do país, mais uma vez e de volta, novamente, representado nas divisões de maior destaque do futebol nacional. E uma volta merecida do Paysandu também, time de camisa que conseguiu a vaga da forma que a gente esperava também, e chega com força, é um dos grandes favoritos aí ao título da Série C, que ainda tem pela frente as semifinais e a final. E tudo dentro do script também, né? O Icasa e a Chapecoense também com acessos merecidíssimos, e que a gente também esperava pelo resultado do jogo de ida. A Chapecoense venceu o Luverdense por 3-0 em casa, perdeu o jogo de volta por 1-0. A gente já esperava que fosse conseguir a classificação, era muito difícil o Luverdense conseguir recuperar esse resultado negativo do jogo de ida. O Icasa, que ficou no 0-0 com o Duque de Caxias no jogo de volta, a gente também esperava a classificação, 2-1 no jogo de ida em casa. O Icasa tinha a vantagem no jogo de volta. O Paysandu, que tinha vencido por 2-0 o Macaé, ficou no 3-2 no jogo de volta, também era esperado a manutenção do Paysandu dessa vantagem. E aí o Fortaleza, como já citei, foi o time que deixou a desejar, porque tinha um resultado muito bom, 1-1 fora de casa, decidia em casa com um time melhor, mais tradição, mais camisa, e acabou ficando pelo caminho. Fortaleza, que foi a decepção aí da Série C do futebol nacional. Contudo, merecidos os acessos de todos, inclusive do Oeste, que eliminou o Fortaleza, porque fez uma campanha muito boa, uma campanha digna também, e mais do que merecidamente vai para a segunda divisão do Brasileirão. Sim, senhor Mr. Gabriel Pazinho, este foi o Campeonato Nacional, né? Campeonato Brasileiro, futebol brasileiro. Vamos agora para a Inglaterra, Premier League, onde tivemos a 11ª rodada, começando com o jogo entre Liverpool e Chelsea, jogo 1-1 no Stamford Bridge. O destaque negativo para essa partida foi a lesão do John Terry, né, Gabriel Pazinho? Ele marcou o primeiro gol do Chelsea, Luis Suárez empatou, e depois no fim do jogo ele saiu machucado e suspeita-se de uma fratura, né? Pode ser aí um desfalque importantíssimo para o Chelsea, não só no campeonato inglês, né, como no Mundial no fim do ano, rapaz. Isso mesmo, né, Elias? A equipe do Chelsea ficando no 1-1 com o Liverpool, num jogo muito bom, muito disputado. O empate foi um resultado justo, mas não acho que o 1-1 foi condizente com o que foi a partida, viu, Elias? Um empate ali por 2-2, se bobear até um 3-3, seria mais de acordo com o que foi a partida, que foi muito boa. Um Chelsea-Liverpool movimentado, com as duas equipes jogando bem. O time do Liverpool, mais uma vez, fazendo uma boa partida contra um dos grandes. É impressionante como o Liverpool cai de rendimento nos jogos menores e como nos jogos grandes o time se agiganta, né? O Liverpool foi muito bem contra o Manchester United, muito bem contra o Arsenal, bem contra o Manchester City, bem contra o Chelsea. O Liverpool fazendo bons jogos contra as grandes equipes, né? Agora é impressionante também como é que o time, se por um lado sobe de produção, por outro, como o time é azarado nos clássicos, né? Bola que não entra, bola que bate na trave, ou então é juiz que prejudica o time, como foi contra o Everton e contra o Manchester United. Ou seja, o Liverpool, se por um lado cresce, por outro lado é bem prejudicado. No jogo de hoje, mais uma vez, o time rendendo muito bem. O Guerra, com uma excelente partida. O Joe Allen também jogando muita bola. O Nuri Sahin ainda abaixo do que pode, mas fazendo uma boa partida. E aí o Sterling e o Luizito Soares, principalmente o Luizito Soares, jogando bola demais, né? O Luizito Soares marcou o gol da equipe do Liverpool, chegou a 8 no campeonato e divide a artilharia do cortejo com o Robin Van Persie, os dois jogando muita bola nesse começo de temporada. E detalhe, né, que o Liverpool teve nesse jogo a volta do Glenn Johnson jogando na ala direita, com José Henriquez jogando na ala esquerda. O Liverpool, que nessa partida usou um esquema de 3 zagueiros, já que não pôde contar com o Skrtel, seu zagueiro titular, que transmite muita segurança ao time. Pelo lado do Chelsea, o time jogando com aquele esquema natural, só que com algumas modificações. O Bertrand
o Bertrand substituindo, o Ashley Cole, que não tinha condições. O Ivanovic foi para a zaga, na vaga tanto do Davi Luiz quanto do Gary Cahill. O Davi Luiz contundido e o Gary Cahill sendo ali não tendo condições físicas ideais para atuar. O Ivanovic foi para a zaga, ele que é zagueiro de origem, e o John Terry, voltando ao time após a suspensão, foi o zagueiro titular do time, né? E é interessante o John Terry marcando o gol da equipe do Chelsea. Interessante porque são os dois jogadores que marcaram gols, Elias, são dois jogadores que estiveram presentes nos dois últimos grandes escândalos do futebol inglês envolvendo racismo. O John Terry e o Luizito Soares marcando os gols das equipes. Só que do meio para frente, além do Peter Cech no gol, o Chelsea foi o time natural, com o Hazard aberto na ponta, o Oscar na outra e o Mata pelo meio, claro, com os três tendo muita liberdade de movimentação. Ramires e Obimico, a dupla natural de volantes, com o Fernando Torres lá na frente. O Chelsea mais uma vez apresentou aquele problema que a gente já conhece. Se por um lado os três, o trio de meio-campistas armadores e ofensivos da equipe do Chelsea produz muita coisa ofensivamente falando, cria perigo o tempo inteiro para a defesa adversária, tem muito talento, por outro lado prejudica a marcação e o setor defensivo do time. Com o Frank Lampard, que continua contundido e vai desfalcar o time pelo menos mais essa semana e na próxima rodada do campeonato inglês, o Chelsea tem mais segurança no meio de campo, porque o Lampard dá muita qualidade ofensiva e também recompõe bem o setor defensivo da equipe do Chelsea. Sem o Lampard e com Hazard, Oscar e Mata jogando juntos, o time produz até mais ofensivamente, só que os três não têm qualidade na defesa, não compõem muito bem o sistema defensivo e tem essa falha tática, o que as equipes adversárias utilizam muito contra o time do Chelsea. Foi justamente nessa falha, ora nas costas do Oscar, ora nas costas do Hazard e ora nas costas do Mata, que o Liverpool conseguiu criar suas principais situações, principalmente com Steven Gerrard e com o Joe Allen. O jogo foi muito bom, o empate foi um resultado justo, mas como disse, poderia ter sido mais, porque as duas equipes criaram muitas chances de gol, tanto o Jones, goleiro australiano que substituiu o Reina pelo Liverpool, quanto o Celtic, o goleiro tcheco do Chelsea, trabalharam muito na partida de hoje, além de bolas na trave e falta de sorte das duas equipes. Com esse resultado, o Chelsea continua sem a liderança, mas agora caiu para a terceira posição, foi superado pelo Manchester City, soma 24 pontos. O City é o segundo colocado com 25 e o United o líder com 27. Continua dentro daquele script de Chelsea, Manchester City e Manchester United brigando pelo título. Quanto ao Liverpool, a campanha ainda é decepcionante, 13º lugar com 12 pontos, mas é uma campanha mentirosa. O Liverpool tem time para fazer mais, tem feito bons jogos e, principalmente nos clássicos, não merecia os resultados que teve. Contra o Manchester United foi prejudicado, contra o Everton também foi prejudicado, contra o Manchester City deu muito azar, contra Chelsea e Arsenal a bola poderia ter reentrado um pouquinho mais, pegou na trave também, e o Liverpool, nesses jogos grandes que fez, poderia ter tido resultados melhores. Fora isso, já enfrentou praticamente todos os adversários difíceis que tinha. Agora, o Liverpool enfrenta adversários mais fracos, tem condições de subir na tabela e fazer um campeonato que dá para fazer e que a gente acredita que o Liverpool vai fazer, de brigar por vaga em competições europeias, quem sabe até Champions League, porque ao contrário dos últimos anos e do que muita gente pensa, o time do Liverpool é bom, é qualificado e tem boas opções no banco de reservas também. Sim, senhor Mr. Gabriel Pacini. E no outro jogo importante da rodada, o Aston Villa foi derrotado no Villa Park pelo Manchester United com mais um show do Chicharito Hernández. Só lembrando que Kagawa não jogou mais uma vez porque está lesionado, mas o Chicharito, rapaz do céu, tá dando conta do recado de um jeito que coisa de louco, hein? Uma temporada ótima, um começo da temporada ótimo para o mexicano, hein, Pazini? Pois é, começo de temporada sensacional do Chicharito Hernández, mostrando o porquê, né? Inclusive respondi a pergunta do Thiago Henrique Cruz sobre isso na sexta-feira, o porquê do Manchester United ser um dos favoritos ao campeonato inglês e também à UEFA Champions League. Além do time sensacional, tem muito elenco o Manchester United. Quando alguém está contundido ou quando algum jogador não rende aquilo que pode na partida, alguém do banco resolve. O Robin Van Persie, que é o artilheiro do campeonato inglês junto com o Luizito Soares, com 8 gols, não estava resolvendo contra o Aston Villa no Villa Park no jogo de ontem. O Chicharito Hernández resolveu, marcando 3 gols, sensacional o Chicharito Hernández, e dando a vitória para manter o Manchester United na liderança da competição. Além disso, o time do Manchester, não contando com o Shinji Kagawa no meio de campo, que vinha sendo um dos grandes destaques do time
nesse começo de temporada, mas conseguindo substituí-lo muito bem com aquele sistema do Rooney, ao invés de jogar muito avançado, jogando um pouco mais recuado e abrindo o Ashley Young e o Valência pelas pontas do meio de campo. O Manchester United tem muito elenco, muitas opções, pode mudar o esquema tático e a vocação ofensiva do time a qualquer momento. O Alex Ferguson conhece muito bem os jogadores e é por essas e outras que o time é mais do que favorito aos títulos do inglês e também da UEFA Champions League. Tem muito time, muito elenco e também nas outras posições, não só ofensivamente. Carrick e Scholes, que é a dupla titular de volantes, tem sombras boas, como Cleverley e o Anderson, que vem jogando muito bem. Tem ainda o Darren Fletcher, que é uma excelente opção, mas que vem jogando muito pouco. Lá na frente, além dos jogadores que eu já citei, o time ainda conta com o Angelo Henrique, jogador de 18 anos, que fez uma temporada sensacional na metade do ano passado, na metade final do ano passado e na metade inicial desse ano. Jogador chileno que é muito promissor, muito bom de bola. Ainda tem outros bons jogadores em outras posições, como o Smalling, que é um bom zagueiro, que ontem atuou. Tem Rafael Evra, ainda tem o Butner para as laterais, tem o De Gea, que voltou a jogar bem, Rio Ferdinand. Além disso, tem o Nick Powell, que é um bom meio-campista, muito bom de bola mesmo, mas que vem sendo pouco utilizado. Ou seja, é um Manchester United muito forte, que tem tudo para fazer mais uma temporada sensacional e brigar pelos títulos, coisa que o time não conseguiu na temporada passada. Essa temporada tem condições de pelo menos algum caneco levar para Old Trafford. Quanto ao jogo, a vitória merecida do Manchester United que eu já citei, o Aston Villa com muitos problemas, né? O time parecia que ia finalmente conseguir vencer o Manchester United no Villa Park, acabou não conseguindo e pesaram, principalmente no segundo tempo, os desfalques. O Aston Villa sem o Dani, que é o zagueiro titular e principal da equipe, sem o Ndzogbia, um meio-campista francês que vem bem no time, e sem o seu principal atacante, que é o Darren Bent. É mais do que compreensível a queda de produção do Villa na segunda etapa. Além disso, também algumas situações que não deu para entender muito bem, como o Guzan sendo o goleiro titular e o glorioso Given ficando no banco de reservas, Elias. Apesar disso, o Aston Villa, mesmo ali na beira da zona de rebaixamento, é time para fazer uma campanha mediana, tem um time até interessante. O problema mesmo são o caminhão de desfalques que o time apresenta agora no campeonato inglês. Mas eles voltam em breve e o Aston Villa ganha em muito com a volta de seus principais jogadores. Sim, senhor Mr. Gabriel Pazini. Outro jogo muito bom da rodada, no Clássico de Londres, Arsenal e Fulham ficaram no 3-3 jogando no Emirates Stadium. Giroud e Podolski, né, marcando novamente, e ele, Gabriel Pazini, com um double, Berbatov salvando a pele do Fulham, que chegou a estar na frente, né, por 3-2, mas aí o Giroud também foi lá e anotou o double dele, Mr. Gabriel Pazini. Giroud, que nos últimos jogos finalmente mostrou o que veio pro Arsenal, né? Marcando gols, sendo importante. Ontem ele marcou 2 gols pelo Arsenal, ainda quase marcou um belo gol numa boa finalização na qual o Schwarzer salvou a equipe do Fulham, e o jogo foi muito bom, né? A partida muito movimentada, teve de tudo, teve 2 gols do Giroud, 2 gols do Berbatov, as duas equipes jogando bem, jogo lá e cá. O Fulham não jogou de forma defensiva, como não tem que jogar mesmo, não é a vocação da equipe londrina, e por conta disso o empate foi merecido, e o 3-3 foi um resultado que foi super condizente com a partida. O jogo foi sensacional, se não o melhor dos melhores da rodada, com toda certeza. O Arsenal que abriu 2-0, não só pelo Giroud jogando muita bola, mas principalmente por uma mudança que o Arsène Wenger já deveria ter feito e que fez. A entrada do Walcott aberto pela direita, com o Aaron Ramsey indo para o banco de reservas. O Ramsey é muito bom jogador, mas não rende bem pelo lado do campo. Ele rende como segundo volante, como terceiro homem, às vezes até ali na posição que o Cazorla vem atuando, encostando no principal atacante do time, mas não rende aberto como vinha atuando pela meia direita. O Walcott é o jogador certo para essa posição. Ontem provou isso, saiu dos pés dele o gol do primeiro e do terceiro gol da equipe do Arsenal, ambos marcados pelo Giroud e ambos em cruzamento do Theo Walcott. Além do Giroud também jogando muito bem, o Cazorla com mais uma atuação muito boa no meio de campo, o Coquelin substituindo bem o Diaby, e o Podolski mais uma vez jogando bem pela equipe do Arsenal no flanco esquerdo, com uma boa atuação, rendendo bem pelo setor, marcando gols e criando situações. A equipe do Arsenal que entrou com a linha de 4 um tanto desfalcada na lateral, o André Santos ficando no banco por conta daquela confusão que se envolveu, e o time tendo que colocar o Vermaelen por ali. Mas o Vermaelen já atuou como lateral esquerdo, é um jogador versátil de muita qualidade, a gente sabe disso, é bom jogador, o belga,
e pode atuar tanto na defesa como zagueiro quanto na lateral esquerda. Koscielny e Mertesacker fizeram a dupla de zaga, boa dupla com Saná rendendo bem pelo lado direito. A equipe do Arsenal, depois de abrir o 2-0, tomou a virada do Fulham, com o Berbatov dando show, marcando um gol, dando assistência para o gol do Kakalinic e também marcando o terceiro gol de pênalti que existiu, um pênalti até infantil que o Arteta cometeu para cima do Bryan Ruiz no lance. E além do Berbatov, o Bryan Ruiz teve uma belíssima atuação, o Sidwell jogou muito bem e o DH, o iraniano, o ex-Wolfsburg, também rendeu muito bem pela equipe do Fulham. A equipe do Fulham que ontem entrou um pouco diferente no meio de campo, com Damian Duff e o Kakalinic no banco de reservas. Kakalinic entrou no lugar do Richardson logo aos 25 minutos do primeiro tempo. Damian Duff, que é titular, jogador importante do time, acabou entrando só no final. E depois que o Fulham conseguiu a virada merecida, o Arsenal ainda teve mais um gol, assinalado pelo Giroud na assistência do Walcott, que eu já comentei. A partida ficou lá e cá nos minutos finais, depois o Fulham segurou um pouquinho para tentar sair nos contra-ataques, e aí no último minuto, no último suspiro, o Arsenal teve uma penalidade máxima, mal assinalada pelo árbitro da partida, o Phil Dowd, mais um erro dele no campeonato. Na hora que o Arshavin, que entrou no jogo, bateu a bola para dentro da área, o Rangeland, zagueiro do Fulham, até tenta tirar o braço, não consegue tirar o braço, a bola pega no braço dele. Além disso também, era muito rápido o lance, muito perto a distância dele para a bola, não teria como tirar o braço da jogada. O árbitro erroneamente assinalou o pênalti, aí o Arteta, que foi o vilão do dia para o Arsenal, acabou errando. O Schwarzer foi muito bem no lance, o Arteta também telegrafou o pênalti, né? O Arteta perdendo o pênalti que daria a vitória para os Gunners e cometendo um pênalti que acabou rendendo no gol de empate da equipe do Fulham. 3-3 sensacional, resultado merecido, as duas equipes coladas, 16 pontos, Arsenal 8º, Fulham 9º, a 4 pontos da zona de classificação à Liga Europa, na qual está o West Bromwich, que é o 5º colocado. E as duas equipes têm condições de brigar por vagas em competições europeias. O Fulham pela vaga na Liga Europa, o Arsenal pela vaga na Champions League. O Fulham tem um time forte, com boas opções, que eu já citei, e o Arsenal tem um time muito bom também. Vai ter daqui a pouco a volta do Wilshere, que estava suspenso pela expulsão no clássico contra o Manchester United nessa rodada. Tem o Gervinho para voltar ainda. Teve opções que entrou nessa partida, como o Ramsey, o Arshavin e o Oxlade-Chamberlain, e tem como mudar o seu esquema tático e o esquema ofensivo também. Então é time para brigar sim pela UEFA Champions League, apesar do começo irregular, a equipe do Arsenal. Outro time, assim como o Liverpool, que apesar de muita gente apontar como equipe mediana ou abaixo do que a tradição manda, é um time bom, esse time do Arsenal, assim como o do Liverpool, que dá para brigar por coisas grandes nessa temporada. Grandes, claro, aí sim, não como a tradição do time manda, título de campeonato inglês, título de UEFA Champions League, mas grande comparado às últimas rodadas, aos últimos anos e últimas temporadas, principalmente o Liverpool, que tem condições, na minha opinião, de brigar por vaga na UEFA Champions League, coisa que passou longe nas últimas temporadas. Quanto ao Arsenal, é brigar pelo que tem brigado recorrentemente, que é aquele 4º lugar que dá a vaga na pré-Champions League, o que os Gunners têm conseguido toda a temporada e têm condições de conseguir nessa novamente. Mas nessa é mais complicado, porque o Tottenham, apesar aí de um momento inconstante, tem um time no nível do Arsenal, e o Everton principalmente tem um time fortíssimo, chega muito bem nessa temporada. Sim, senhor Mr. Gabriel Pazini, quem venceu nessa rodada também foi a equipe do Manchester City, né? Com a vitória assumiu a segunda colocação, batendo de virada, rapaz. O Coker abriu o placar para o Tottenham, mas aí Sérgio Agüero e ele, Gabriel Pazini, aos 43 minutos da etapa final, Edin Dzeko foi lá e decidiu para os Blues de Manchester. Pois é, né? O Dzeko, que tantas vezes é cornetado, tantas vezes é especulado em transferências, é por essas e outras que o Mancini sempre fala, o Dzeko vai continuar no time, e por essas e outras que eu sempre digo, ele é um excelente atacante, no Manchester City, no Wolfsburg, na seleção bósnia, comprovou e continua comprovando isso, e sempre é impressionante como o Dzeko marca gols importantes para a equipe do Manchester City. Marcou aquele gol de empate que manteve o City vivo, e depois veio o gol do título marcado pelo Agüero na decisão do campeonato inglês na última temporada contra o Queen's Park Rangers. Já marcou outros tantos gols importantes para o City em UEFA Champions League, aquele gol de empate no finalzinho contra o Borussia Dortmund no City of Manchester Stadium, o famoso Etihad Stadium também.
E além disso, outros tantos gols importantes em Copa da Inglaterra, Campeonato Inglês, UEFA Champions League, Liga Europa, que o Dzeko sempre assinalou pela equipe dos Citizens. É um jogador fundamental no time, porque mesmo quando não é titular, é reserva, ele entra e entra definindo, como foi nessa partida. É impressionante também, né, Elias? Sempre nos minutos finais também. Mais uma vez esse jogo foi aos 43 do segundo tempo que o Dzeko definiu a parada para a equipe do Manchester City. Manchester City que teve reforços para esse jogo, né? Depois de muito tempo, tendo que remendar o meio de campo e remendar a defesa. Ontem o Davi Silva voltando a ser o meio-campista armador, o trequartista da equipe do Manchester City. O Zabaleta agora estável, saudável, mantido na lateral direito. O Javi Garcia voltando aos poucos no banco de reservas, mas entrando já no segundo tempo mais vezes, mesmo assim o time do Manchester City com o meio-campo mais forte, e o Maicon também voltando no banco de reservas e entrando no segundo tempo. Agora os únicos desfalques que os Citizens têm são o Rodell, ainda contundido, e o Michael Richards, esse que vai ficar de molho durante um bom tempo. Mas ontem o City já com o time mais cheio, Zabaleta e Clichy nas laterais, Kompany e Nastasic fazendo a zaga, Hart no gol, a linha de 4 titular do Manchester City, a exceção do Nastasic, que é reserva do Lescott na maioria das partidas, mas tem conseguido roubar a posição dele, principalmente aí com o Lescott ficando de fora de algumas partidas. No meio de campo, Yaya Touré e o Gareth Barry fazendo a dupla de volantes, com o Kolarov ajudando muito na marcação para o Yaya Touré poder sair mais para o jogo, e aí Davi Silva, Tevez e Agüero, que tem sido o quarteto ofensivo da equipe do Citizens. Quarteto ofensivo, o modo de dizer, porque os Citizens jogam no 4-2-3-1. Pelo lado do Tottenham, aquele time titular do Tottenham, com Vertonghen na lateral, Galaz e Kalker na zaga, o Walker, o Friedel no gol ainda, rendendo muita discussão do Lloris ficando no banco de reservas. E aí, Lennon, Dempsey e Bale no meio de campo ofensivo, Sandro e Huddlestone fazendo a dupla de volantes, e o Adebayor entrando na frente, na vaga do Defoe, que foi para o banco de reservas. Defoe que rendeu menos nas últimas partidas. Para mim, a exceção ali do Adebayor, que vai ficar brigando por vaga com o Jermaine Defoe, é o time ideal do Tottenham. Novamente, mais uma vez cito isso, a exceção do Huddlestone. Huddlestone não deve ser o titular do Tottenham, o titular deve ser o Sigurdsson, porque o Huddlestone como titular, o time do Tottenham perde mais um homem no campo de ataque. O Huddlestone não chega com tanta qualidade, o Sandro a gente sabe que é um primeiro volante, e aí o Tottenham perde mais um homem lá na frente. O Sigurdsson tem mais qualidade que o Huddlestone na saída de bola, tem mais qualidade de passe, finaliza melhor, é mais técnico, dribla mais fácil, é um jogador superior ao Huddlestone e também marca bem. Então seria melhor o islandês no lugar do meio-campista inglês na vaga do time titular da equipe do Tottenham. O Manchester City mereceu a vitória atuando em casa, jogou muito bem. Davi Silva foi um dos destaques, assim como o Tevez, o Agüero e o Yaya Touré, além, é claro, do Dzeko entrando no segundo tempo. Vitória importante dos Citizens, que continuam na briga pelo título do campeonato inglês, como a gente esperava, e que na UEFA Champions League, por outro lado, a gente sabe como a situação da equipe está bem complicada. Quanto ao Tottenham, uma derrota esperada e normal fora de casa contra o atual campeão, um dos favoritos ao título, mas o time continua na briga, 17 pontos a 3, tanto do West Bromwich, que é o time na zona de classificação à Liga Europa, quanto do Everton, que é o time na pré-UEFA Champions League. A realidade desse bom time do Tottenham é essa mesmo, brigar por vaga nas competições europeias. O Tottenham tem condições disso, porque tem um time e um elenco muito bom. Sim, senhor Mr. Gabriel Pazini. O outro time que está no G4, ele lutando por uma vaga Opa, me embadanei, desculpa. Ali na disputa de uma vaga para a Champions League é justamente o Everton. A equipe de Liverpool, a equipe azul do Liverpool derrotou o Sunderland por 2-1 de virada. E adivinha, Gabriel Pazini, quem marcou um dos gols do Everton? Ele, Nikita Jelavic, o croata que, rapaz do céu, tá marcando gol atrás de gol. Já está figurando ali entre os artilheiros, está quase chegando ali. Na temporada passada ele foi muito bem, e olha que jogou só meia temporada, né, parceiro? Se ele tivesse jogado uma temporada inteira, rapaz, sei não, poderia ser até o artilheiro na temporada 2011-2012. Sei que o croata caiu como uma luva aí na equipe do Everton. Caiu como uma luva mesmo, né? Vem jogando muita bola, e os dois artilheiros do Everton na temporada marcando os gols. O Fellaini, que é o artilheiro com 6, o Jelavic, que é o vice-artilheiro com 5, ambos sendo importantes aí nessa vitória do Everton, marcando os 2 gols, e o Fellaini, que mais uma vez
foi o grande destaque do Everton, esse meio-campista belga que é bom de bola, além do gol que marcou o primeiro da equipe dos Blues, deu também assistência para o gol assinalado pelo Nikika Jelavić. Vitória importante do Everton, porque põe fim àquela sequência de 4 empates seguidos da equipe, e vitória mais do que merecida também. O Everton, apesar do começo ruim de jogo, foi mais time do que a equipe do Sunderland ao longo da partida. E o Everton na 4ª posição, zona de classificação pré-UEFA Champions League, que é algo completamente acessível para o Everton. Tem um time muito bom, a linha defensiva, a linha de 4, vem rendendo bem, principalmente o Baines pela lateral esquerda e o Jagielka ali como zagueiro, é muito bom jogador. O Howard continua seguro no gol, e aí do meio de campo para frente é que é muito bom e acima da média esse time do Everton. O Nikika Jelavić e o Fellaini jogando muita bola, o Fellaini como meio atacante ou segundo atacante, o Nikika Jelavić como centroavante do time, o Osman rendendo bem, o Pia, sul-africano, também muito bem, e aí o Phil Neville, o capitão do time, e o Miralas, outro belga desse time, também jogando muita bola, fora que tem boas opções, como o Hitzelsberger, que entrou no finalzinho desse jogo, o Naismith, que é bom jogador também, outro que veio do Rangers, assim como o Jelavić, são bons jogadores, e é bom esse time do Everton, que tem condições aí de brigar, sim, pela vaga na Champions League, inclusive, como citei, ocupa a 4ª posição que dá vaga na pré-Liga dos Campeões da Europa. Quanto ao Sunderland, mais uma derrota, e mais uma derrota na qual o time mereceu perder, só que, no entanto, é mais um dos times que, apesar da posição ruim atualmente no campeonato, tem condições de fazer um papel melhor. Sunderland é o 16º colocado, beirando a zona da degola, mas tem um bom time, tem um excelente treinador que é o Martin O'Neill. Eu acredito na recuperação da equipe para brigar ali, pelo menos por uma vaga na Liga Europa. Caso não seja possível, no mínimo uma campanha mediana é possível, porque o Sunderland tem um dos bons times do campeonato, principalmente do meio para frente, com Sebastian Larsson, McLean, Steven Fletcher, Sessegnon, Adam Johnson e também com o Kobach. É um time bem interessante, treinado pelo legendário Martin O'Neill. Sim, senhor Mr. Gabriel Pazini. No outro jogo que foi importante na rodada, o West Bromwich derrotou a equipe do Wigan por 2-1, e com a vitória ficou na 5ª colocação, fechando o Big Five, né? Big Five que disputa as competições europeias. Abriu o placar ainda no primeiro tempo com Morrison, depois o Caldwell, em uma bobeira, marcou o segundo gol, e o Aruna Koné, no fim do primeiro tempo, diminuiu para o Wigan, e o resultado ficou nisso, 2-1. Segundo tempo com poucas emoções, né? E ficou nisso, Mr. Gabriel Pazini. Pois é, Elias, dissecou bem aí o que foi a partida. Vitória merecida do West Bromwich. E aí os dois times continuam com campanhas que a gente espera, né, Elias? O Wigan com uma campanha mediana. Essa temporada o Wigan tem um bom time, com bons jogadores como o Bill Sejur, como o Maloney, de Santo, o Aruna Koné principalmente. Alguns jogadores que podem ser mais aproveitados, principalmente o Ryu Miyaichi, japonês, que é muito promissor, bom jogador, vem de uma temporada sensacional pelo Feyenoord, e ocupa aí essa 14ª posição, que é uma posição condizente com o Wigan dessa temporada. Não é time, ao contrário das últimas, para ficar brigando desesperadamente e se salvando no fim contra o rebaixamento. O Wigan que tem a fama mais do que justificável de ir caível, porque é o time que é difícil de cair, né, Elias? E quanto à equipe do West Bromwich Albion, a atual 5ª colocada, faz uma campanha surpreendente, mas que dá para entender. Tem um time certinho, bem escalado, entrosado também, e que tem jogadores jogando muito bem. O Lukaku, que é um excelente jogador, o belga é muito promissor, o atacante. Tem o Guerra, que é muito bom meio-campista, o húngaro, dessa boa geração que a seleção húngara apresenta depois de muito tempo. E ainda tem o Odewing, que a gente conhece de outros carnavais, meio atacante nigeriano, que também pode atuar como segundo atacante, como centroavante, que é muito bom de bola e que vem sendo o cara do West Bromwich já há algumas temporadas. A equipe do WBA, atualmente a 5ª colocada na zona de classificação à UEFA Europa League, tem condições de continuar brigando e quem sabe levar essa vaga na Liga Europa, porque o time é bom e no mínimo tem condições de repetir o papel da última temporada, ficar entre os 10 primeiros colocados, porque o time é muito certinho, é muito bom ver o time do West Bromwich Albion, muito simpático na Premier League, fazendo a boa campanha que vem fazendo.
É isso aí, Mr. Gabriel Pazini. Nos outros jogos da rodada, Southampton e Swansea ficaram no 1-1, um jogo fraquíssimo. E um jogo mais fraco ainda, rapaz, esse era o Red, hein, Gabriel Pazini? 0-0 com o Norwich. Isso mesmo, né? O Norwich City decepcionando, enfrentando o fraco time do Reading, mesmo fora de casa e ficando no 0-0. A equipe do Reading continua na zona de rebaixamento, e esse time que para mim é o mais fraco da Premier League, é o grande favorito a ser rebaixado para a segunda divisão, enquanto a equipe do Norwich na 15ª continua fazendo um campeonato ali intermediário, tá a 5 pontos da zona de rebaixamento, mas continua sendo um campeonato no qual o Norte pode fazer mais, tem condições de ficar entre os 13, 12 primeiros do campeonato, porque tem um time certinho e com jogadores bons como o Surman, o Snodgrass, principalmente esses dois, além do Holt e do Morrison, é um bom time a equipe dos Canaries. Quanto a outra partida destacada, a vitória da equipe do Stoke City, Elias, sobre o Queen's Park Rangers, que Piar continua decepcionando, né? Assim como o Reading é o único time que não venceu ainda no campeonato inglês, segue muito abaixo das expectativas, lanterninha com 4 pontos, e é algo que a gente tem falado toda semana, é time para fazer muito mais do que tem feito, é time para brigar ali em posições intermediárias da tabela, no mínimo, porque o que a gente apostava mesmo era que o QPR estaria brigando por vaga na Liga Europa. Se reforçou muito para essa temporada, tem bons jogadores, Tarabt, Graneiro, Jisung Park, Mac, Bob Zamora, de Gibro Cissé, tem um time bem interessante o QPR, só que não tem mostrado isso dentro de campo. O Mark Hughes, muita gente pede a cabeça dele, não é o culpado, o time do QPR mesmo não vem jogando bola, o Mark Hughes tem tentado de tudo, muda esquema, mantém esquema, troca jogador, mantém jogador e nada dá certo. QPR muito abaixo das expectativas, é preocupante, nenhuma vitória em 11 jogos, lanterna da competição para um time que era esperado briga por Liga Europa ou situação mediana na tabela. É muito preocupante e decepcionante a campanha do time londrino. E o time que venceu a partida, né, o Stoke City, continua com aquela campanha normal do time, né? Fica ali entre os 12, 14 primeiros colocados, vence um jogo aqui, empata um tanto ali, né? Tem 6 empates e 2 vitórias e consegue vencer depois de muito tempo. O Stoke é bem isso, né, Elias? Um time chato, que hora consegue uma vitória, hora acaba ficando no... Hora não, né? Muitas horas acaba ficando no empate. Sim, senhor Mr. Gabriel Pazini. Um jogo muito bom. Um dos melhores jogos da rodada, rapaz. A equipe do Newcastle acabou sendo surpreendida em casa no St. James Park, que perdeu para o West Ham pelo placar de 1-0. Um gol dele, Gabriel Pazini, o símbolo do West Ham nas últimas temporadas, Kevin Nolan. Kevin Nolan, que vem sendo um jogador muito importante para o West Ham, um capitão absoluto, né? Após a saída do Parker, o Nolan assumiu o espírito de líder da equipe do West Ham. E detalhe, né, Gabriel Pazini? Ele jogou ali nas últimas 3 temporadas, né, antes de jogar com o West Ham, justamente no Newcastle, onde também foi um jogador muito querido. E, Pazini, temos uma informação aqui, rapaz, de que aconteceu um probleminha, né, com o avião do Fluminense, um pouso de emergência, é isso? Pode informar antes de falar do jogo do Newcastle? Importante aí pro pessoal. Maravilha, né, Elias? Passando aqui a informação, né, o André Soares, Calangão, é sensacional, né, baita profissional, passando aí a informação pra gente aqui no ponto, falando que o time do Fluminense teve que fazer um pouso de emergência aí, passou por um susto enquanto volta ao Rio, né? Teve que fazer um pouso de emergência, mas está tudo tranquilo. Declaração do Diego Cavalieri, goleiro da equipe do Fluminense, dizendo que foi com emoção o campeonato todo e até no voo, né? Falou que tomou um susto no meio ali, mas que tá tudo bem. A equipe do Fluminense, apesar desse pouso de emergência, está tranquila, voltando segura para o Rio de Janeiro, merecido campeão brasileiro que a gente já destacou aqui. Agora, finalizando aí, né, Elias, a rodada da Premier League, Newcastle sendo surpreendido pelo West Ham numa derrota que é surpreendente. O Newcastle tem mais time do que o West Ham, é um dos favoritos a brigar por vagas em competições europeias, e enquanto o West Ham a gente aposta ali numa boa temporada, mas não para brigar por vaga em Liga Europa e Liga dos Campeões da UEFA, da Europa, mas é um resultado que, visando aí os últimos resultados, Elias, dos times, é até um resultado compreensível. O Newcastle vinha de jogos ruins, não rendendo bem,
enquanto o West Ham, apesar ali de uma derrota pro Wigan, fora de casa, vinha de uma goleada para cima do Southampton, de um jogo parelho contra o Manchester City, no qual ficou no 0-0, e vinha rendendo bem nas últimas partidas. E foi o que aconteceu. O Newcastle, com o Jonas Gutierrez, com o Cabaye e o Ben Arfa principalmente, jogando nada no meio de campo, e aí o Dembaba e o Pape Cissé comprometidos, sem render muito bem lá na frente. Em contrapartida, o West Ham com o Benayon, que cada vez mais vem jogando aquela bola que a gente espera do israelita no meio de campo, com o Nubel com uma belíssima atuação, o Jarvis jogando bem, o Andy Carroll importante lá na frente, e principalmente o Nolan, não só pelo gol, mas pela atuação, mais uma vez sendo fundamental para a equipe do West Ham. Vitória importantíssima do West Ham, que quando ninguém esperava é o 6º colocado da Premier League, 18 pontos, batendo na porta ali de West Bromwich com 20 e Everton com a mesma pontuação na zona de classificação respectivamente a Liga Europa e a UEFA Champions League, enquanto o Newcastle é só o 10º colocado com 14 pontos. Mas acredito que o Newcastle vai brigar por vaga em competições europeias, tem um time qualificado, muito bom, e o West Ham pode até vir a brigar, mas eu acredito mais numa campanha mediana, não tem elenco para manter o gás até o final, mas tem time para conseguir brigar por vaga na Liga Europa, quem sabe consegue beliscar o tradicional time do West Ham. E no último jogo da rodada, Southampton ficando ali no 1-1 com o Swansea City, um jogo que deixou a desejar, as duas equipes não fizeram uma grande atuação e no qual o Southampton, mais uma vez, perde por incompetência, Elias. O time é muito bom, tem jogadores interessantes, Gaston Ramírez, que é o grande craque do time, o Rick Lambert, que é um bom atacante, foi artilheiro da Championship na última temporada, tem ainda o Leanana, tem o Maiochida, tem o Mayuka, que é opção no banco, só que o time continua sem jogar toda aquela bola que pode, ou quando joga, não consegue marcar gols como foi contra o Swansea. Não jogou toda aquela bola, mas pressionou o Swansea o tempo inteiro, finalizou mais de 10 vezes ao gol, só que a bola não entrou só uma vez e por conta disso os Saints ficaram no empate. Southampton é o 5º colocado, mas assim como outros clubes no campeonato, North City, o Liverpool, tem condições de fazer mais, porque o time é bom, tem boas opções e até opções que não vêm sendo usadas, como o Tadanari Lee, que é muito bom atacante. Quanto ao Swansea, uma boa campanha, aquele 11º lugar, campanha mediana que a gente esperava. Se por um lado perdeu o Sigurdsson, perdeu o Joe Allen, jogadores importantes, trouxe Jonathan de Guzman, trouxe o Ki Sung-yueng e ainda tem o Pablo Hernandes e o Mitch, essa dupla espanhola, jogando bem lá na frente. O Swansea City fazendo a campanha que se espera, o Southampton fazendo uma campanha ruim na zona de rebaixamento, mas dá para subir de produção e fazer um campeonato bem melhor do que vem fazendo, Elias. Sim, senhor Mr. Gabriel Pazini. Passar a classificação aqui para nossos amigos. Manchester United é o líder com 27, Manchester City em segundo com 25, Chelsea tem 24, Everton tem 20, são as equipes que fecham a Champions League. West Bromwich na 5ª colocação com 20, vai para a Liga Europa. Rebaixados no momento, Reading com 6, Southampton com 5 e o Queen's Park Rangers com 4 pontos irão justamente para a Championship, a 2ª divisão, campeonato que nós falaremos agora, Mr. Gabriel Pazini. Tivemos os seguintes jogos a 16ª rodada: Middlesbrough 3, Sheffield Wednesday 1, Leicester City 2-2 com Nottingham Forest, Millwall derrotou o Derby County por 2-1, Blackburn e Birmingham ficaram no 1-1, Peterborough perdeu para o Crystal Palace por 2-1, Blackpool e Bolton ficaram no 2-2, Wolves 3, Brighton e Hove também 3, Watford goleando Leeds, rapaz do céu, 6-1 e fora de casa, Barnsley perdeu para Huddersfield Town por 1-0, Cardiff City 2, Hull City 2, Ipswich Town 2, Burnley 1 e Bristol City 0, Charlton 2, Mr. Gabriel Pazini. Pois é, Elias, o Peterborough, né, rapaz, a gente zicou mesmo o Peterborough, né, depois daquelas 2 vitórias seguidas, o time já acumulou 3 derrotas de forma consecutiva, né, continua na zona de rebaixamento. O Ipswich Town também, apesar de ter vencido 2 dos seus últimos 3 jogos, e o Bristol City continua lá na lanterninha. Os destaques da rodada, né, o Leeds United vem mal, acumulando derrotas e empates de forma consecutivas, caiu muito de produção na tabela, 18º colocado, uma pena porque é um dos times mais tradicionais do futebol inglês e muita gente torce pela volta do Leeds United à primeira divisão do futebol inglês. O Bolton Wanderers, quando parecia que ia se recuperar, volta a render mal, 2 jogos consecutivos sem vitória, apenas o 17º colocado. Wolverhampton também faz um campeonato decepcionante, é só o 15º.
e o Blackpool, que brigou pelo acesso na última temporada, é apenas o 14º. A equipe do Nottingham Forest, outra tradicionalíssima do futebol inglês, 11º lugar, acumula seu terceiro jogo de forma seguida, sem vitória, e também decepciona um pouco na Championship, mas menos do que os outros times que eu já citei, porque está só a 4 pontos da zona de playoffs do acesso, na qual está o Huddersfield Town, surpreendentemente, o Leicester City, Hull City e Cardiff City, esses três esperados, o bom campeonato que fazem, brigando lá em cima. Quanto ao título, o Crystal Palace, líder da competição, né, tomou a coroa do Cardiff City com 33 pontos, vem de 4 vitórias seguidas, e o Middlesbrough é o vice-líder com 32 pontos, esses dois que estariam garantindo acesso de forma direta à primeira divisão do futebol inglês. Middlesbrough também era imaginado estar na posição onde está, tem um bom time, um dos favoritos ao acesso, e o Crystal Palace é uma surpresa. A gente não imaginava o Crystal Palace brigando pelo acesso de forma direta, imaginava a equipe brigando ali na vaga dos playoffs, mas tem um bom time, faz um bom campeonato e vem num belo momento, 4 vitórias seguidas, por isso é o líder da Championship, a segundona inglesa. Sim, senhor Mr. Gabriel Pazini. Passarei a classificação rapidinho para o pessoal. Crystal Palace, líder com 33, seguido por Middlesbrough, 32, equipes que estariam diretamente conseguindo acesso à primeira divisão. Cardiff, Hull City, Leicester e Huddersfield Town estão na zona dos playoffs. Rebaixados no momento é o Ipswich Town com 13, Peterborough com 12 e o Bristol City, que zica Gabriel Pazini na última colocação, com 11 pontos. Vamos agora para a Bundesliga, onde tivemos a 11ª rodada com os seguintes jogos: Mainz 2, Nuremberg 1, Augsburg 1, Borussia Dortmund 3, Schalke 0-4-2, Werder Bremen 1, Freiburg 0, Hamburgo 0, Fortuna Düsseldorf 1, Hoffenheim 1, Bayern de Munique 2, Eintracht Frankfurt 0, Wolfsburg 3, Bayer Leverkusen 1, Greuther Fürth 2, Borussia Mönchengladbach 4 e Stuttgart 2, Hannover 96 4, Mr. Gabriel Pazini. Maravilha, isso. Rodada aí da Bundesliga, o campeonato alemão. Bayern de Munique com uma bela vitória, 2-0 para cima da equipe do Eintracht Frankfurt, continua na liderança da competição e é o grande favorito ao título, não só por ter ali ao lado do Borussia Dortmund o melhor time da competição, mas também pelo melhor elenco do futebol alemão que tem o Bayern de Munique, vem comprovando isso. Quando um jogador machuca, outro entra e rende tudo e rende no mesmo nível. O time é sensacional, conta ali no meio de campo, para dar ali um exemplo, né, Elias? Frank Ribéry com Toni Kroos ou Thomas Müller, mais o Robin, que é o trio titular. Quando um dos três não joga, tem ou Thomas Müller ou Toni Kroos, que disputam posição, Xherdan, Shaqiri, e ainda tem outros jogadores que podem compor o setor. Lá na frente, o Mário Gomes contundido, o Mandzukic não para de marcar gols, é o artilheiro da Bundesliga com 8, ao lado do Szalai do mais 0,5. E ainda tem a opção do Cláudio Pizarro, que vem jogando muito bem. Tem 3 excelentes volantes, Schweinsteiger continua jogando muita bola, o Luiz Gustavo faz sua melhor temporada pelo Bayern, e o Javi Martinez, que foi contratado por 40 milhões de euros, contratação mais cara da história do futebol alemão, mas que vem sendo reserva no Bayern, porque não consegue tirar e colocar o Schweinsteiger ou o Luiz Gustavo no banco de reservas. Na defesa, o Dante vem jogando muita bola, o time tem opções e ainda tem o Manuel Neuer fechando o gol. Não é à toa que o Bayern de Munique, que faz uma campanha sensacional, a melhor de um time na história das 11 primeiras rodadas da Bundesliga, é o líder do campeonato alemão. O Eintracht Frankfurt natural à queda, 3 derrotas seguidas, 3 jogos seguidos sem vitória, com 2 derrotas e um empate, uma vitória só nos últimos 5 jogos, mas é natural à queda. Tem um time interessante, bem montado, com 3 jogadores acima da média, que são o Inui, que é craque de bola, e o Maier e o Aigner, que são jogadores interessantes, só que não tem elenco e não tem peças de reposição. Alguma hora o time ia cair de produção, já começa a decair, mas ainda é o terceiro colocado, 20 pontos, tem condições de pelo menos brigar por vaga na Liga Europa até o fim do campeonato. O vice-líder da Bundesliga ainda é o Schalke 04, que venceu de virada no jogo complicado o Werder Bremen por 2-1, mais uma vez destaques para o meio ofensivo da equipe, Farfan, Huntelaar, o Afelai, que vem jogando muita bola, além do Holtby, que vem fazendo uma excelente temporada. E o Schalke 04 não é à toa, é o vice-líder da competição. Tem chance de brigar pelo título. Acredito mais no Bayern de Munique, até mesmo no Borussia Dortmund, que está mais atrás. Só que o Schalke tem condições de fazer sim
uma boa temporada, brigando pelo título, garantindo vaga na Champions League e quem sabe até de sair da fila que já dura mais de 5 décadas, já dura mais de 50 anos o jejum do Schalke 04 do título da Bundesliga. Quanto ao Werder Bremen, nono colocado, temporada natural de um time jovem. O reflexo da campanha do Werder Bremen é o time. O time é jovem, tem bons jogadores, promissores, como Kevin De Bruyne, o Elia, que já não é tão jovem assim, mas ainda é um jogador jovem, tem também outros bons nomes e é natural o time oscilar grandes partidas, com partidas ruins e até mesmo dentro do próprio jogo, o time fazer um belo primeiro tempo como foi contra o Schalke e depois entregar a rapadura no segundo. A equipe do Hamburgo ficando no 0-0 com o Freiburg, continua com aquela campanha de 10º lugar, que é superior ao que se esperava antes do campeonato e que se justifica pelo Rafael van der Vaart se juntando bem à equipe e por jogadores bons que não vinham rendendo o que podiam no Hamburgo, começando a render o que podem. No caso, Son Heung-min jogando muita bola esse ano, o Ruud Neves também, além do Badjev também com uma boa temporada, além do Renan Adler também jogando muita bola, o René Adler, jogando muita bola debaixo das traves, voltando a ser aquele Adler do começo da carreira, e o Westermann muito bem também na quarta zaga da equipe de Hamburgo, que celebra seus 125 anos nesse ano de 2012. O Borussia Dortmund batendo o Augsburg sem maiores dificuldades fora de casa por 3-1, quarto colocado, 19 pontos. Sensacional a campanha na UEFA Champions League, é um dos favoritos ao título, comentamos muito sobre isso no programa da quinta-feira. Na Bundesliga, apesar dos 11 pontos de vantagem para o Bayern de Munique, eu continuo acreditando que o Borussia Dortmund pode brigar pelo título sim, porque alguma hora o Bayern de Munique vai perder jogos, como perdeu para o Bayer Leverkusen 2 rodadas atrás. Além disso, tem os 2 confrontos diretos contra o Borussia Dortmund e jogos complicados ao longo do campeonato. A Bundesliga, vale lembrar, é o segundo melhor torneio do mundo, não só da Europa, mas do mundo, e é um torneio muito equilibrado também. Então, além dessa situação, então tem-se essa situação dos pontos, também a situação de que o time do Borussia Dortmund é o melhor da Alemanha ao lado do Bayern de Munique, e outra que é a questão histórica. O Borussia Dortmund nos últimos 2 anos, quando foi campeão alemão, também não começou muito bem, e também viu o Bayern de Munique abrir certa vantagem para depois conseguir se recuperar e arrancar rumo ao título. A diferença é que nessa temporada a distância entre as duas equipes é maior e o Bayern de Munique faz um campeonato superior também. Mas, no entanto, continua acreditando no título da equipe. Quanto ao Augsburg, zona de rebaixamento, e é a realidade do time brigar contra a degola, não é o mesmo time que subia de produção da temporada passada. O Radim Rossogai faz falta, o Kojachel muito abaixo do que pode, e o Moravec não se juntou bem à equipe. O Hoffenheim ficou no 1-1 com o Fortuna Düsseldorf, num jogo fraco. Hoffenheim ainda inconstante, sentindo a falta do Viksevic, tanto psicologicamente quanto técnica e taticamente. Meio de campo ainda não consegue se recompor sem ele. O Roberto Firmino e o Sami são excelentes jogadores, o Sam é muito promissor, mas o Viksevic deixou uma lacuna no meio de campo e o Joselu caiu de produção lá na frente. Além disso, o baque psicológico também de um jogador muito querido pelo time, pela torcida, e que era importante entrar em coma e estar passando por momentos difíceis. No entanto, vai se recuperando, deve ficar tudo bem com ele, ainda bem. Fechando a rodada, o Wolfsburg batendo o Bayer Leverkusen por 3-1, mais uma atuação de gala da equipe dos Lobos, que vem jogando muita bola, se recuperando no campeonato. Diego jogando muito bem, o meio-campista brasileiro, que é muito bom de bola. Para se ter noção da atuação dele, 2 gols, e além disso o Basduch marcando gol, dando assistência para um dos gols do Diego, rendendo muito bem lá na frente. Fora os dois, Makoto Hasebe com mais uma belíssima atuação e Ivica Olic bem pelo outro lado, fora a defesa dos Lobos, que vem rendendo muito bem. O Wolfsburg, apesar da 16ª posição, é time para brigar por vaga em competições europeias, subir muito de produção no campeonato, porque tem um time que é dos melhores do campeonato. Quanto ao Bayer Leverkusen, apesar da 5ª posição, zona de classificação na Liga Europa, é um time que tudo bem, é para brigar por isso mesmo, Liga Europa, Champions League, beliscar essa vaga, mas continua achando o time mal escalado. Bayer Leverkusen, tanto no 3-6-1 quanto nesse 4-5-1 louco que o Sasha Lewandowski e o Sami Hyypiä inventaram, não vem dando muito certo. O Rossogai vem jogando bem na lateral esquerda, mas ele rende muito mais como volante. Além disso, o ideal seria ali com o Reinhardt como líbero, como tem sido, mas com Rossogai e Bender, com o Castro e o Schürrle mesmo, com o Kistner na frente, mas troca-se um zagueiro e coloca o Renato Augusto no meio-campo ofensivo da equipe. Além disso,
tem-se que utilizar mais o Júnior Fernandes. O Júnior Fernandes tem sido pouco utilizado pela equipe do Bayer Leverkusen. É uma boa campanha do time, brigando por competições europeias, mas pode ser mais do que tem sido se melhorar a questão da escalação. Hannover 96 segue bem, é outro time na Liga Europa, bateu num jogaço Stuttgart por 4-2. Stuttgart continua inconstante devido à escalação. Raginal e Kuzmanovic, assim como o Kazak, não podem ser reservas do time, porque senão tanto Harnik quanto o Ibišević ficam sobrecarregados no jogo ofensivo da equipe. Além disso, o Kuzmanovic no banco de reservas também não dá, ele tem que ser o primeiro volante, segundo volante da equipe do Stuttgart. Aquele time ideal com o Gotoku Sakai numa lateral, o Molinaro na outra, como tem sido, não existe, porque os dois laterais tudo bem são titulares, mas do meio campo para frente o time é longe do ideal, não é aquele quinteto muito bom da última temporada com Kivic, Kuzmanovic, Raginal, Harnik e Okazaki municiando o Ibišević lá na frente. Se mudar para esse esquema o Bruno Labbadia e essa escalação, o Stuttgart volta a produzir o bom futebol que pode, time que é um dos favoritos à vaga na Liga Europa. E por fim o Borussia Mönchengladbach irregular, batendo fraco o Greuther Fürth fora de casa por 4-2. Confronto ali entre o Borussia Mönchengladbach, que não dá para apostar muita coisa, é um time muito irregular nesse começo de campeonato, contra o Greuther Fürth, um dos favoritos ao rebaixamento. É um time limitadíssimo, Elias. Sim, senhor Mr. Gabriel Pazini. A classificação é a seguinte, pessoal. Bayern de Munique líder com 30, Schalke 04 em segundo com 23 pontos. Na terceira colocação, a Eintracht Frankfurt com 20, Borussia Dortmund em quarto com 19. Fecham o G4 e vai para a Champions League. Zona do rebaixamento, Greuther Fürth com 7, Augsburg com 6. E na zona do agrião ali, rapaz, dos playoffs, está o Wolfsburg com 11 pontinhos. Mr. Gabriel Pazini, vamos para a segunda divisão alemã, onde temos a 13ª colocação, rodada, com os seguintes jogos. Colônia e Duisburg ficaram no 0-0. Sandhausen perdeu para o Hertha Berlin por 6-1, rapaz do céu. Augsburg e Eintracht Braunschweig ficaram no 1-1. Paderborn e Kaiserslautern também ficaram no 1-1. Union Berlin-Allen 0-0. Energie Cottbus 2, Dinamo Dresden 0. FSV Frankfurt 0, Munique 1961, Ingolstadt 4, Jan Regensburg 2, e amanhã jogam, fechando a rodada, Pazinho, super clássico, São Paulo e Bochum. Jogo bem interessante entre São Paulo e Bochum, promete bastante. No entanto, confronto entre times que decepcionam na temporada, né? O São Paulo é apenas o 11º colocado, Bochum 14º, times que deveriam e que esperava-se estarem brigando pelo acesso à Bundesliga. Quanto à rodada, os jogos que já ocorreram, o Eintracht Braunschweig, apesar do escorregão, o empate fora de casa contra o fraco time de campanha apenas mediana para baixo do Erzgebirge Aue, continua com boa vantagem lá na frente, 31 pontos, 5 pontos de vantagem para o Hertha Berlin, que meteu a sacolada, 6-1 para cima do Sandhausen, fora de casa. Hertha Berlin, um dos times mais tradicionais do futebol alemão, apesar de passar por momentos difíceis atualmente, que vai ali caminhando para conseguir voltar à primeira divisão do futebol alemão, a Bundesliga. O Kaiserslautern, outro time tradicional, também faz uma boa campanha, terceiro colocado com 25 pontos. O Energie Cottbus, outro time tradicional, mas esse que já é mais conhecido como o Ioiô da Alemanha, quarto colocado, segue brigando pelo acesso. Outros times de destaque ali, o Colônia, 12º colocado, acumula seu terceiro jogo sem vitória, mas já é uma situação bem melhor do que no começo do campeonato, onde chegou a inclusive ser o lanterna da competição. O Colônia, 12º, não deve brigar pelo acesso, não tem time para isso também, mas pelo menos passa longe agora de brigar contra a degola. E por fim, o Dinamo Dresden, um dos times mais tradicionais e mais também simpáticos do futebol alemão, passando por um momento difícil do campeonato da segunda divisão, 15ª posição, 4 derrotas consecutivas, o time não vive um bom momento, perdeu justamente para o Energie Cottbus, que briga lá em cima na 4ª posição pelo acesso à Bundesliga, a primeira divisão da Alemanha. O Dinamo Dresden, que fez muito sucesso nos anos 80, também fez um pouco de sucesso nos anos 70, mas atualmente passa por um momento muito difícil na segunda divisão, brigando para não cair para a terceira. Mas acredito que se recupere, não tem um time mais fraco do que o Jan Regensburg, o Duisburg, o Sandhausen e também o Erzgebirge Aue, que apesar de estar na frente do Dinamo,
tem um time fraquíssimo, não é campanha, não é time para 13º lugar, é time para ser rebaixado mesmo para a 3ª divisão da Alemanha. Sim, senhor Mr. Gabriel Pazini. Deixa eu falar a classificação aqui, pessoal. A classificação da 2ª divisão é a seguinte: a Eintracht Braunschweig ainda na liderança com 31, seguido do Hertha Berlim com 26. Essas equipes são classificadas diretamente para a 1ª divisão. Ali nos playoffs está o Kaiserslautern com 25. Baixados no momento Duisburg Sandhausen com 9 pontos. Com a mesma pontuação está o Jan Regensburg, só que na zona dos playoffs. Mr. Gabriel Pazini, vamos agora para a 11ª rodada do Campeonato Espanhol. Com os seguintes jogos: o Betis perdeu para o Granada por 2-1, Rayo Vallecano 3, Celta de Vigo 2, Espanhol 0, Osasuna 3, Saragossa 5, Deportivo La Coruña 3, Málaga 1, Real Sociedad 2, Valladolid e Valência ficaram 1-1, Atlético de Bilbao 2, Sevilha 1, Mallorca 2, Barcelona 4, Atlético de Madrid 2, Retafe 0, Levante 1, Real Madrid 2. Mr. Gabriel Pazini, o G4 no Campeonato Espanhol não mudou, ainda continua Barcelona, Atlético de Madrid, Real Madrid e o Betis. Maravilha, Elias. Falando aí da La Liga, 1ª divisão do futebol espanhol, o Barcelona comprova, né, dá mais uma amostra aí do porquê que ainda é o melhor time do mundo. Além do futebol, que continua sendo inegavelmente o mais bonito do planeta, além também do time continuar com o melhor jogador do mundo, que é o Lionel Messi, o time, tudo bem, perdeu aquele confronto contra o Celtic pela Champions League, mas é o líder do campeonato espanhol, faz a melhor campanha nas 11 primeiras rodadas do campeonato espanhol na história da La Liga, com 10 vitórias e um empate, 31 pontos, mantém a diferença larga de 8 pontos para o Real Madrid, que com o campeonato continuando, a diferença também seguindo, vai deixando o Barcelona cada vez mais perto do título, mantém aquela diferença de 3 pontos para o Atlético de Madrid, que a gente sabe é um time para ficar ali entre os 3 primeiros, mas não deve conseguir manter esse ritmo de ficar na cola do Barcelona até o final, não tem o elenco como o Barça e como o Real Madrid, e além disso tem, para quem corneta muito o Tito Villanueva, o melhor técnico da história de um técnico estreante no futebol europeu. Tito Villanueva é o melhor técnico da Europa na sua 1ª temporada nesse começo de Barcelona. E além disso, outra situação, né, Elias? Para quem não se lembra, o Barcelona naquela temporada sensacional, 2009-2010, com título atrás de título, campeão da Champions League, o time também escorregou na UEFA Champions League, perdeu o confronto para o Rubin Kazan no Camp Nou por 1-0. O jogo que o Barcelona perdeu foi para o Celtic, no Celtic Park, Paradise, que não é um jogo fácil, a gente sabe disso. E a gente viu, né? Como citei, tudo bem, foi merecida a vitória do Celtic, sim, isso é inegável, porque dentro da sua proposta o time foi mais eficiente do que o Barcelona, mas o Barcelona dominou o jogo inteiro, chutou 23 bolas ao gol, teve 89% de posse de bola, jogou melhor do que o Celtic, partiu para cima, só que a bola não entrou. Ou seja, não dá para cornetar o Barcelona e falar que não é o melhor time do mundo. Além do futebol, os números também provam que não é isso. E em relação ao jogo de hoje, mais uma vitória merecida do Barcelona para comprovar isso, com o Xavi e o Will Fábregas mais uma vez jogando muita bola, Davi Villa saindo bem, o Iniesta sendo poupado no banco de reservas e o grande destaque, é claro, o Lionel Messi. O Messi, artilheiro do Campeonato Espanhol com 15 gols, tem 4 a mais que o Cristiano Ronaldo, que tem 11, é o vice-artilheiro. E o detalhe, com os 2 gols de hoje, Lionel Messi ultrapassa a marca histórica do Pelé, chega a 76 gols em um ano, supera a marca de 75 gols do Pelé em 1958, e além disso se configura agora como o 3º maior artilheiro da história do Barcelona. Ele supera o César, Messi foi a 295 gols, o César tem 294, Lionel Messi é o 3º maior artilheiro da história da equipe catalã, contando todas as partidas. O Sami Thierry é o vice-artilheiro com 333, o maior artilheiro é o Paulino Alcântara com 369. Mas tem um detalhe, isso é contando jogos não oficiais e amistosos. Contando apenas partidas oficiais, Lionel Messi é o maior artilheiro da história do Barcelona com 271 gols assinalados. E no Campeonato Espanhol ele vai se aproximando do recorde do César, tem 184 gols agora contra 190
do maior artilheiro do Barcelona na história do Campeonato Espanhol. Lembrando que o Messi em todas as outras competições, Champions League, Mundial Interclubes, Liga Europa, Supercopa da UEFA, ele já é o maior artilheiro da história do Barcelona. Agora, o novo recorde, né, mais um que o Messi corre atrás de bater, é o recorde do Gerd Müller, que marcou 85 gols em 1972. É o novo recorde que o Messi tem pela frente para quebrar e que eu aposto que ele consegue quebrar nessa temporada. Outro jogo de destaque, o Real Madrid batendo o Levante debaixo de um dilúvio por 2-1. Real com muitos desfalques para essa partida, Cristiano Ronaldo tendo que ser o atacante da equipe camisa 9, ao invés de atuar aberto, e o Real também com o Khedira ainda não voltando, ao contrário do que era especulado, sem os laterais, o Marcelo Coentrão, o Higuaín de fora, o Benzema também contundido, com muitos problemas, enfim, o Real, mas ainda assim conseguiu a vitória por 2-1, vitória merecida no jogo que teve sua qualidade prejudicada pela chuva forte. Real terceiro colocado, 23 pontos a 8 do Barcelona, que lidera. O vice-líder, Atlético de Madrid, continua com uma campanha sensacional. Adrian e Ardan Turan marcaram os gols. Atlético de Madrid 2-0 para cima do Getafe, merecido e poderia ser mais. O Atlético de Madrid tem um timaço, ofensivamente muito acima da média, com Ardan Turan, Henry Belozoglu, Christian Rodrigues, Adrian, principalmente Radamel Falcão Garcia, com uma defesa bem montada, com o Juan Fran e Felipe Luiz nas laterais, Godinho e Miranda, na zaga com o Courtois, que é um excelente goleiro, só que não é time para ser o segundo colocado da competição. Acredito que o Atlético de Madrid fique entre os 3 primeiros, no mínimo entre os 4 e vá para a Champions League, mas brigar pelo título contra o Barcelona até o final, como vem brigando, eu acho que é bem improvável. E o último destaque, Elias, a vitória do Athletic Bilbao, né? Depois de muito tempo, o Athletic Bilbao com atuações ruins, o time vai e consegue uma vitória 2-1 no jogo difícil contra o Sevilla, um dos adversários fortes aí da La Liga. Uma bela vitória da equipe do Athletic Bilbao num bom jogo, o time voltando a jogar bem depois de muito tempo. Interessante, tirando o Llorente, né? Sem o Llorente lá na frente, atacante importante para o time, e a equipe se saiu bem, o Muniain jogando bem, Susaeta e De Barcos, o Iturraspe também, e a equipe do Athletic Bilbao voltou a fazer uma boa partida e voltou a conseguir uma vitória. No entanto, as duas equipes em posições intermediárias, 12º lugar para o Bilbao, 11º para o Sevilla, ambos podem protagonizar muito mais do que vem protagonizando na La Liga. Eles são times para brigar no mínimo por vaga na UEFA Europa League. Sim, senhor Mr. Gabriel Pazini. Falar a classificação rapidinho: Barcelona líder 31, Atlético de Madrid tem 28 em segundo, Real Madrid terceiro 23 e Betis tem 19. Rebaixados no momento Deportivo La Coruña com 10, olha o La Coruña, Espanhol e Osasuna 9 e 8 pontinhos. Vamos agora para a 12ª rodada do Campeonato Italiano com os seguintes jogos: Cagliari 0, Catania 0, Pescara 1, Juventus 6, Palermo 2, Sampdoria 0, Genoa 2, Napoli 4, Chievo e Udinese ficaram no 2-2. Lazio 3, Roma 2, no grande clássico da rodada, Milan 1, Fiorentina 3, Milan, hein? Parma 0, Siena 0, Torino 1, Bologna 0, Atalanta 3, Internazionale 2. Maravilha, falando aí da rodada da La Liga Calcio, a Série A, primeira divisão do futebol italiano, rodada que teve como grande destaque a Juventus voltando a abrir vantagem lá na ponta. Juventus goleou, né? 6-1, categórico, o resultado fala por si só para cima do Pescara. O time abre 4 pontos de vantagem para a Internazionale de Milão no campeonato italiano. A equipe da Juventus mostra nessa semana que a perda da invencibilidade de 49 jogos não afetou o time. Meteu a sacolada no meio de semana para cima do Nordsjælland na Liga dos Campeões, jogando muita bola. Contra o Pescara ontem, novamente uma sacolada, 6-1, mantém a liderança do italiano e abre os 4 pontos de vantagem para a equipe da Internazionale de Milão. A equipe da Internazionale que não fez um grande jogo, como tinha feito no meio de semana pela Liga Europa e como fez no fim de semana passado contra a equipe da Juventus. A Inter jogando mal contra a Atalanta, não rendendo tudo aquilo que pode, o Cassano numa atuação abaixo das expectativas, Nagatomo deixando a desejar. O Guarim nem se fala, o time sentiu a falta do Cambiasso no meio de campo, Cambiasso que teve que ser recuado para atuar na zaga, já que o time nessa partida não pôde contar com o Ranocchia.
E além disso, Diego Milito também perdendo algumas oportunidades lá na frente sem fazer um grande jogo. Os gols da Inter anotados pelo Palácio e pelo Guarim, apesar da atuação ruim do Guarim, e o time da Inter perdendo aí da Atalanta. E os desfalques não justificam. Tudo bem que não pôde contar com o Sneijder, não pôde contar mais uma vez também com o Felipe Coutinho, que é seu reserva imediato. O Cambiasso teve que ir para a zaga com a contusão do Oranoc, mas ainda assim o time da Inter é muito superior à da Atalanta e poderia ali ter outras alternativas. O Cambiasso poderia ter jogado no meio de campo, joga com o Zanetti e o Nagatomo nas laterais, ou então mantém o Zanetti no meio de campo, puxa o Álvaro Pereira para uma lateral, ele que é muito bom jogador uruguaio, com o Nagatomo na outra. Também poderia se colocar o Ricky Álvares no meio de campo para fazer a função do Sneijder, ele fez isso bem na última temporada, ou seja, tinha-se opções. O Stramaccioni que preferiu não executá-las para manter o esquema 3-4-3 que a Inter vem atuando e que vem dando certo, mas que nessa partida em especial não deu. No entanto, eu não vejo o esquema precisando ser modificado, até porque na próxima rodada volta a Ranocchia, Cambiasso pode ir para o meio de campo e o esquema manter-se o mesmo. Mas nesse jogo, a Inter foi mal e mereceu ser derrotada pelo time da Atalanta, que teve grande atuação do Bonaventura, meio-campista camisa 10 da equipe, também do Denis, atacante argentino que já vem de algumas temporadas de sucesso na Liga Cautio, vem rendendo muito bem. A Inter continua na briga pelo título, a 4 pontos da Juventus. Como eu dizia, desde antes da temporada começar, e muita gente não acreditava, agora começou a acreditar com a Inter jogando bem, com exceção desse jogo, e sendo a vice-líder do campeonato, é o grande adversário da Juventus ao título, porque tem mais elenco do que a equipe do Napoli. O time titular da Inter e do Napoli batem de frente, mas o elenco da Inter é superior ao do Napoli, tem mais peças de reposição, apesar de nesse jogo não ter mostrado isso. Quanto à Atalanta, uma campanha muito boa, sexta colocada, surpreende na competição. Os últimos 2 jogos de destaque para fechar a rodada: Fiorentina vencendo o Milan fora de casa por 3-1, Aquilani marcando gol, Borja Valero jogando bem, isso com o Quadrado também tendo uma boa atuação e o Lagitite também. O detalhe, né? Com a Fiorentina sem o seu principal jogador, o glorioso Jovetic, que desfalcou o time, é o principal jogador da Viola, e mesmo assim a Fiorentina fora de casa bateu o Milan, e fácil, por 3-1. Para se ter noção daquilo que a gente fala aqui muitas vezes, o Milan tem o time mais fraco das últimas temporadas, é uma equipe limitada, depende muito do El Shaarawy, que é bom jogador, tem potencial para ser um dos grandes atacantes do mundo nos próximos anos, mas ainda é inconstante por ser muito jovem e inexperiente. Ele alterna grandes partidas com jogos apagados, como foi hoje contra a Fiorentina, uma partida apagadíssima do El Shaarawy. O Montolivo é muito bom jogador, mas continua com o problema de jogar sozinho no meio de campo. Ambrosini, a gente sabe da não qualidade técnica dele, e o Boateng faz uma temporada para esquecer. Não lembro o Kevin Prince Boateng da temporada passada. Lá na frente o Alexandre Pato com uma atuação ruim. Pazzini entrou na segunda etapa e entrou bem, marcando gol, mas é outro jogador irregular desse Milan inconstante e limitado, que é a equipe rossoneira dessa temporada, que chega a depender certas vezes do Bojan, que é um jogador que até hoje não mostrou o porquê do Barcelona ter apostado tanto nele quanto apostou. Resultado natural pelo bom time da Fiorentina e a boa campanha que tem, e o Milan limitado com campanha fraca. Milan no 13º lugar, que é condizente com o elenco e com o que o Milan vem fazendo na temporada, e não dá para apostar muito mais do que isso para o Milan, não é time para brigar nem por vaga na Liga Europa. E um 4º lugar da Fiorentina, vaga na Liga Europa, que é a realidade do time. Brigar por Champions League é provável, mas eu não vejo a Fiorentina conseguindo a vaga. Inter e Juventus devem levar as 2 vagas diretas, e o Napoli é mais time do que a Fiorentina para ficar com a pré-vaga na Champions League. Fiorentina deve conseguir a vaga mesmo na Liga Europa. E o último confronto, o grande clássico da rodada, clássico de Roma, a Lazio batendo a Roma por 3-2. Em mais um jogo com resultado natural. A Lazio tem um time mais certo e mais organizado do que a Roma, principalmente no meio-campo, com Ledesma, Gonzalez, Hernanes, Candreva e o Mauri atuando bem. E lá na frente tem o Klose, que é um jogador que sempre decide, que é regular e que marca muitos gols. A gente sabe da qualidade do Klose, que é excelente atacante. Enquanto isso, o time da Roma tem bons jogadores. Tem ali o Totti, De Rossi, Bradley, Osvaldo, tem o Lamela, também tem o Marquinho, tem o Pjanic, que hoje ficou no banco, não consigo entender o porquê disso. Ainda tem o Marquinhos, tem o Balzaretti, só que é um time muito irregular e que não tem
um esquema tático muito definido. Mexe demais na equipe o Zeman, é bom treinador, mas muda muito o time de uma rodada e de um jogo para outro. E aí o time da Roma se perde em alguns momentos. Além disso, o meio de campo não está bem encaixado, principalmente por essa mudança todas as partidas, e a defesa deixa muito a desejar. O Marquinhos é bom jogador, muito promissor brasileiro, mas precisa de mais experiência, é muito jovem, não jogava no Corinthians, era reserva no Corinthians, chegou na Roma sendo titular no campeonato italiano, às vezes falha, às vezes faz belas partidas, é a irregularidade do jogador jovem, apesar do potencial. O Burdiço abaixo do que pode, o Pires é um lateral limitadíssimo, e o Balzaretti é muito bom lateral, mas ele rende bem na seleção italiana e rendia bem no Palermo por conta da organização do time, organização que falta na Roma e que aí complica muito a vida do bom lateral esquerdo e complica muito também a vida dos meio-campistas. Hoje o De Rossi sendo expulso no lance, tudo bem, infantil do De Rossi, mas também por conta do mau posicionamento do time da Roma, que complica e enerva esse jogador que é muito bom, outro que rende demais na seleção italiana, mas que na Roma não é nem sombra do jogador da seleção, por conta da desorganização do time. Resultado que mantém a Lazio na 5ª posição, zona de classificação à Liga Europa, realidade do time, e a Roma na 7ª posição, Roma que vai ser como na última temporada, time para ficar tentando brigar na Liga Europa. Pode conseguir a vaga, pode não conseguir a vaga, vai depender do time conseguir ali na base do talento suplantar e conseguir compensar essa falta de organização tática, essa baderna que é o time da Roma nessa temporada mais uma vez. Sim, senhor Mr. Gabriel Pazini. Classificação é a seguinte: Juventus líder 31, Inter de Milão 27 em segundo, Napoli tem 26 na terceira colocação. Rebaixados no momento Genoa com 9, Bolonha com 8, Siena com 7 pontinhos. Vamos agora, antes de falar... Não vou falar primeiro da Liga Francesa, depois a gente falar da Copa de La Liga. Tivemos a rodada cheia, rapaz. Nancy 1, Rennes 3, Lille 1, Brestois 0, Saint-Étienne 2, Troyes 0, Toulouse 2, Ajaccio 4, Stade de Rennes 1, Evian 2, Bastia 2, Valenciennes 3, Olympique de Marseille 2-2 com Nice, Sochaux e Lyon ficaram no 1-1, Lorient perdeu para o Bordeaux por 4-0 e Montpellier 1, Paris Saint-Germain também 1, Mr. Gabriel Pazini. Rodada interessante da Ligue 1, Elias, com os 3 primeiros colocados empatando, né? Tanto o PSG quanto o Olympique de Marseille quanto o Olympique Lyon empataram na rodada, por conta disso nada modificou-se. PSG e Olympique de Marseille continuam dividindo a liderança com 23 pontos, PSG leva vantagem, 10 gols de saldo contra 6 do Olympique de Marseille, enquanto o Lyon é o vice-líder com 22 pontos, só um pontinho atrás do PSG e do Olympique de Marseille. Lembrando que o PSG vai perder essa liderança que divide com o Olympique de Marseille, porque o jogo adiado do Olympique de Marseille é contra o Olympique de Lyon, as duas equipes que estão atrás do PSG. Caso de empate, o Olympique de Marseille passa o PSG e o Lyon empata com a equipe do Paris Saint-Germain. Vitória de um dos dois times, um dos dois ultrapassará a equipe do PSG, que não fica ali por muito mais tempo na liderança do campeonato, a não ser que consiga vencer jogos antes da realização de Olympique Marseille contra o Olympique de Lyon. O destaque, né, da rodada, o grande jogo, foi o empate entre Montpellier 1, PSG 1. A equipe do Montpellier, que não é sombra da equipe da temporada passada, sente a falta de Giroud, Souleymane Camara não se sai muito bem, o Belhanda abaixo do que pode, mas apoiando o Mbia tendo um trabalho demais, monstruoso lá na zaga, mas o Montpellier conseguindo aí um bom resultado, 1-1 contra o forte time do PSG, que hoje teve um desfalque de peso, desfalque do Zlatan Ibrahimovic, que não atuou, está suspenso por 2 jogos devido à expulsão na última partida da Ligue 1. Hoje cumpriu seu primeiro, cumprirá o próximo na próxima rodada. Foi um desfoque importante para o PSG, mas ainda assim o PSG deveria ter vencido sua partida. Tem um time superior ao do Montpellier, vive um melhor momento e tem elenco, coisa que o Montpellier não tem e que justifica a campanha fraca do time na Ligue 1 dessa temporada, Elias. Sim, senhor Mr. Gabriel Pazini. Falar a classificação rapidinho aqui. Paris Saint-Germain líder com 23 pontos, aí vem o Olympique de Marseille com 11 jogos, né? 23 pontos na segunda colocação. E o Lyon terceiro com 22. Rebaixados no momento Sochaux com 11, Troyes com 7 e Nancy
com 5 pontinhos. Mr. Gabriel Pazini, vamos continuar aqui na França, só que agora falando da Copa da Liga, onde foi decidido o último confronto das oitavas de final. Bastia derrotou o Auxerre por 1-0. Quer dar uma pincelada nesse jogo aí ou podemos partir para as quartas de final no famoso chutômetro? Vamos pro palpitão. Sim, senhor Mr. Gabriel Pazini. Quartas de final da Copa da Liga Francesa, Montpellier contra Nice. Passa o Montpellier, Pazini. Aquele palpitão valendo as ripadinhas, né, Elias? Pra mim, passa o Montpellier também. Bastia e Lille passa. Apesar do mau momento do Lille, outro time que também não lembra o time da temporada passada, passa o Lille. Saint-Étienne contra o Paris Saint-Germain. Passa o Paris. Aposto no Paris Saint-Germain também. Não dá para ter muita certeza de se vai com força total ou se vai usar um time misto, e em caso de time misto é complicado, o confronto é fora de casa. Saint-Étienne tem um bom time, o Aubameyang jogando muito bem lá na frente. No entanto, o PSG tem mais time, mais elenco do que o Saint-Étienne, mesmo fora de casa, é favorito. Tô com você, Elias. E Rennes e Troyes, rapaz do céu, Troyes vai trollar o Rennes, vai acabar eliminando, mesmo jogando fora de casa. Esse é o único jogo que vai valer a empadinha, então, né, Elias? Pra mim, passa o Rennes. O Rennes joga em casa, tem um time mais forte do que o Troyes. Acredito na classificação da equipe de Rennes. No entanto, Troyes pode aprontar das suas. É um time que costuma aprontar, principalmente na Copa de la Ligue. Espero que o Troyes não me trole dessa vez. Eu que já perdi uma aposta essa semana, rapaz. Perdi aí uma caixinha de pingo de leite. Vamos ver se eu não vou perder mais nada, né? Mas enfim, vamos agora para o campeonato holandês, com a 12ª rodada, com os seguintes jogos. O NAC Breda perdeu para o Groningen por 1-0. RKC Valvik 4-0 no Utrecht. VVV Velo, rapaz do céu, 4-1 no Willem-Twee. Que deu no VVV? O VVV Velo, só acredito o VVV vendo, né, Pazini? E detalhe, com gol dele, Gabriel Pazini, Robert Cullen, Karen Robatones, Goraço, viva o Karen, por isso é feriado essa semana, né? Aí o Adel Den Haag ficou em 2-2 com o AZ Alkmaar, NEC 3, Heracles Almelo 2, Vitesse 0, Twente 0, Zwolle 2, Ajax 4, Feyenoord 5, Rota JC 2, PSV 5, Heerenveen 1. Estou tirando férias, Pazini, porque o VVV Velo ganhando com o gol do Cullen. Olha, tô indo pra Miami. Um abraço, Pazini. Essa rodada que foi 8 ou 80, né, Elias? Nós tivemos nenhum resultado, foi ali um resultado muito natural, né? Todos os resultados, ou jogo super disparidade, ou então resultados que ninguém esperava, né? O VVV batendo o William 2, tudo bem, só que aí ao invés de um resultado ali mais 1-0, um jogo mais apertado, como era de se esperar, né? Esse jogo que é a verdadeira briga de foice, o VVV vai lá e enfia um 4-1 pra cima do William 2, com um show, quem diria, né? Do Robert Cullen. Fala sério, tem que ser feriado na Holanda nessa semana mesmo, porque o Robert Cullen jogando bola e dando show é algo raro, acontece de 1000 em 1000 anos. E aí o Robert Cullen definindo a parada para a equipe do VVV, que vence 2 partidas seguidas, aleluia, depois do time ficar as 10 primeiras rodadas do campeonato holandês sem vitórias, consegue 2 de forma consecutiva e respira, né? Deixa a lanterna, vai para a zona de repescagem do rebaixamento, zona que o VVV tem frequentado nas últimas temporadas, aí vai para a repescagem e consegue se salvar, tem sido assim nas últimas 2 temporadas da Eredivisie, e parece que vai ser um filme de novo. O time vence o confronto direto com o Willem-Twee, é de se esperar que, junto com os Zwolle, são as 3 equipes que vão compor ali a zona da degola, e com 9 pontos somando aí mais ao longo do campeonato, o VVV deve ir mesmo para a repescagem mais uma vez. Outros confrontos de destaque, o PSV continuou com aquele ataque avassalador e não é à toa que assumiu a liderança da Eredivisie. 5-1 para cima do Heerenveen, mais uma vez o ataque dando show, 42 gols em 12 jogos, é impressionante essa marca. E detalhe, sem o Toivonen, que é o principal jogador desse meio campo e ataque da equipe do PSV, o sueco, que desfalca o time até pelo menos fevereiro do ano que vem. PSV que roubou a liderança do Twente que ficou no 0-0 com o Vitesse fora de casa no duelo entre o segundo Twente,
agora segundo colocado, contra o terceiro Vitesse. O PSV lidera com 1 ponto de vantagem para o Twente, 5 pontos de vantagem para o Vitesse. O Twente, que poderia ter vencido esse jogo, não venceu porque teve um gol mal anulado pela arbitragem e o Blum não se saiu muito bem, Kevin Blum, árbitro do jogo, e além disso o Twente também teve 2 bolas na trave. O Vitesse, que mais uma vez teve uma escalação longe da ideal. Rutten não escalou o time muito bem, o Ravenar no banco de reservas e a Suda também, isso é incompreensível, e o time mal escalado dentro de campo. O Boni jogando como meio armador, ele que é o artilheiro do Vitesse nas últimas temporadas, é o centroavante do time, jogando como meio armador para o Jonathan Reis, que não tem futebol para ser titular da equipe do Vitesse, jogar lá na frente e não render nada. Além disso, o Hoffs também no banco de reservas, e o Van Ginkel tendo que atuar na meia direita aberta, posição completamente diferente da que ele novamente atua. O Rutten, volta a repetir isso, se melhorar a escalação do Vitesse, tem condições de levar o time ao título da Eredivisie, surpreendente porque é um time que não é tradicional no campeonato e no país. No entanto, com esses erros, vai continuar nessa do Vitesse ir brigando por vaga em competições europeias mesmo. Os outros resultados, também goleadas de Feyenoord, um dos times tradicionais, 5-2 para cima do Rota JC, Feyenoord na 5ª posição, zona pré-Liga Europa, e o Ajax, atual bicampeão, 4-2 para cima do Zwolle, fora de casa, um resultado natural esse. Ajax, que é o 4º colocado, zona de classificação à Liga Europa, está a 8 pontos do Twente, da zona de Champions League, e a 9 pontos do PSV, que é o líder. O Ajax, que não faz uma campanha tão boa quanto nas últimas temporadas, primeiramente porque, assim como nas últimas, começa o campeonato de forma irregular, e segundo porque tem feito uma UEFA Champions League muito boa e até certo ponto priorizada a Champions League. É o 3º colocado num grupo com Manchester City, Borussia Dortmund e Real Madrid, grupo complicadíssimo que pegou o Ajax, que sempre tem dado azar aí nos sorteios e na fase de grupos da UEFA Champions League, tem caído no grupo da morte em todas as edições da Liga dos Campeões, mas se sai muito bem. 3º colocado vai pelo menos ali beliscando aquela vaguinha na Liga Europa por enquanto. Eu acredito que consiga beliscar, porque o Manchester City está atrás e não vem jogando bola para conseguir essa vaga na Liga Europa. O Ajax, por conta disso, não faz ali aquela campanha que poderia na Eredivisie, mas acredito ainda entra na briga pelo título, porque tem o melhor time do país ao lado do PSV. Depois vem ali o Twente empatado com o Vitesse e o Feyenoord um degrauzinho abaixo. Maravilha, Mr. Pazzi. Classificação do holandesão é a seguinte: PSV Eindhoven com 30, Twente tem 29, Vitesse tem 25. Rebaixado no momento está o Willem Twee. VVV Venlo deu uma estilingada, rapaz, foi para a 16ª colocação com 9, e o Zwolle está em 17º com 8. Mr. Gabriel Pazini, vamos agora para a 9ª rodada do Campeonato Português, onde tivemos os seguintes jogos: Gil Vicente 0, Passos Ferreira 1, Vitória de Guimarães 1, Nacional do Funchal 3, Olhanense 1, Beira-Mar 0, Estoril 2, Moreirense 0, Porto 2, Acadêmico de Coimbra 1, Rio Ave 0, Benfica 1 e Sporting 1, Braga 0. Só lembrando que temos um jogo que complementa a rodada amanhã entre Marítimo e Vitória de Setúbal. Pois é, Elias, rodada aí da Liga Sagres e mais um aleluia, né, rapaz? Tem que ter feriado, tem que ser feriado amanhã. O Sporting ganhou depois de tanto tempo e o time jogando mal, sem render nada. O Sporting foi lá e venceu um jogo complicado contra o Braga. Braga, que era o 3º colocado da Liga Sagres, estava 3 pontos atrás apenas de Porto e Benfica, líderes do campeonato. E o Sporting vivendo essa draga toda, mal na Liga Europa, mal no Campeonato Português. O time se reforçou muito, tinha um time muito forte, um dos favoritos ao título da Liga Sagres depois de tantas temporadas. Vai lá e o time não rende nada. E aí, quando ninguém está esperando mais alguma coisa do Sporting, o Sporting vai lá e consegue uma boa vitória, 1-0 em casa, para cima do Sporting Braga. Belíssimo resultado da equipe do Sporting, principalmente levando em conta o momento ruim que a equipe vive. O gol foi marcado pelo Van Wolfswinkel, jovem atacante holandês que vem sendo o artilheiro do Sporting nessas últimas temporadas. A equipe do Braga é a 3ª colocada ainda, mas agora 6 pontos atrás de Porto e Benfica, que venceram seus jogos na rodada e que continuam brigando ponto a ponto, cabeça a cabeça, pelo título do Campeonato Português. Eles que são os principais favoritos, ainda mais com o começo péssimo do Sporting, que 13 pontos atrás dos dois, esquece, não vai ser dessa vez, mesmo com os reforços pontuais
e com um bom time e elenco que tem o Sporting depois de tanto tempo, não vai ser dessa vez que o time vai sair da fila e vai conquistar o campeonato português, Elias. Senhor Mr. Gabriel Pazini passar a classificação da Liga Sagres. Porto líder 23, mesma pontuação do Benfica. Braga com 17 fecha um grupo da Champions League. Rebaixados no momento Moreirense com 6, Beira-Mar também com 6 pontinhos. Mr. Gabriel Pazini, vamos para a 15ª rodada do Campeonato Russo, que tivemos os seguintes jogos: Rostov 3, Ankar Perm 0, Dinamo de Moscou 2-0 no Alanya, Terek Grozny 2, Mordovia Saransk 1, Kuban Krasnodar 1, CSKA de Moscou 3, Lokomotiv de Moscou 1, Andi também 1, Rubin Kazan 2, Krylia Sovetov 0, Volga 1, Zenit São Petersburgo 2, Sparta de Moscou 2, Krasnodar 0. Madeirinha, dá um jeito no áudio do André Soares aí, que tá vazando muito, rapaz. Tá vazando barbaridade, né, Elias? Na Russian Premier League, campeonato russo, famoso russão. Para os íntimos, a única novidade que tivemos foi a troca na segunda posição. O Ange, com um empate fora de casa, um jogo complicado, 1-1 com o Lokomotiv Moscou, perdeu a segunda posição para o Zenit. Zenit que volta a brigar lá em cima, é o novo vice-líder da Russian Premier League. O líder continua sendo o CSKA Moscou, que bateu o Kuban Krasnodar por 3-1 fora de casa, com mais uma boa atuação daquele seu quarteto ofensivo de Zagoev jogando muito bem, Keisuke Honda com mais uma bela partida, e o Musa, o grande destaque do time, o Tozic também com uma boa atuação, mas o Musa, o grande destaque do time nesse jogo, com 2 gols, o nigeriano se saiu muito bem lá na frente. CSKA com 36 pontos, líder da competição, 3 pontos à frente do Zenit, que é o vice-líder e chega forte na briga aí pelo título também. Zenit não contou com o Hulk na vitória por 2-1 contra o Volga, mas contou ali com o restante ali do seu time titular. O Dani cada vez mais vai se reincorporando ao time, ele que é um jogador fundamental no meio de campo do Zenit e da seleção portuguesa, também com o Denisov, que continua se recuperando e voltando ao time após aquele problema logo depois das contratações do Hulk e do Witsel. O Witsel continua jogando muito bem, por sinal, e além disso, Kerzakov, Zirianov, o time todo do Zenit fazendo uma boa partida. O campeonato russo vai pegar fogo esse ano, promete ser o mais emocionante das últimas temporadas, porque o CSKA chega forte na briga pelo título, o Zenit também, os 2 melhores times e elencos do país, e o Ange, finalmente, depois de tanto dinheiro que foi injetado no time, aparece forte na briga pelo título também. Esses 3 times brigam pelo título, 2 deles ficam com vagas na Champions League e o que sobrar vai para a Liga Europa. Liga Europa na qual o Spartak Moscou vai caminhando para garantir sua vaga também, e o Terek Grozny vai brigando, quem diria, o Terek Grozny contra o Rubin Kazan. Lokomotiv Moscou e Dinamo Moscou, decepcionantes, são apenas o 8º e 10º colocados, respectivamente, Elias. Sim, senhor Mr. Gabriel Pazini. CSKA Moscou líder 36, Zenit tem 33 pontos, está na Champions League. Baixado no momento Alanya com 10, Mordovia com 8 e o Volga está na zona dos playoffs, só para variar um pouquinho, hein? Vamos para o Campeonato Turco, Super League com a 11ª rodada, seguintes jogos: Sivasspor 1, Excelsior 0, Beşiktaş 3, Bursaspor 3, Kasimpasa 1, Talespor 1, Trabzonspor 3, Aksar 1, Kardemir 3-1 no Istambul, Gaziantepspor 2, Gerkirbiligi 3, esses nomes turcos, hein? Mersin Mariurdu 1-1 com Galatasaray, Elazığspor 0, Kayserispor 4 e Fenerbahçe 2, Orduspor 1. Fenerbahçe voltando a vencer, Mr. Gabriel Pazini. Pois é, eles Fenerbahçe conseguindo aí, né, depois de 2 jogos sem vitória, 2 vitórias consecutivas, vai superando pelo menos por enquanto um mau momento ali após a saída do Alex, né? O time vai chegando perto do Galatasaray, que é o líder da competição, agora está só a 3 pontos do Galata e também do Antalyaspor, o surpreendente Antalyaspor, que é o vice-líder da competição. E como o Galatasaray, né, além de ter o melhor time, o melhor elenco do país, ser o líder e ter se recuperado na Champions League milagrosamente no meio de semana, assumido a vice-liderança do grupo H da competição em uma rodada, quando ninguém esperava, muita gente já dava o Galatasaray como morto na Champions League. O time, além de tudo, é sortudo, né? Na rodada que o Galatasaray empata e faz um jogo péssimo mesmo, fora de casa contra o Mersin de Amardu,
a equipe do Antalyaspor vai lá e empata também, né? A equipe do Antalyaspor, que já vinha com 5 vitórias consecutivas, fica no empate fora de casa e logo contra o Kasimpasa, que faz uma boa campanha, mas que vinha mal, né? Nos últimos 5 jogos só venceu uma partida. Galatasaray, além de tudo, tem sorte. Fenerbahçe pelo menos encostou, o Campeonato Turco ganha aquela emoção e os dois times ainda farão o maior clássico do país. E quem decepciona no campeonato é o Besiktas, que é apenas o 8º colocado, time que se espera que seja a terceira força do campeonato turco, a Turkish Super League, e fique logo atrás do Galatasaray, favorito, e do Fenerbahçe, o time que tem condições de desbancar aquele que atualmente é o melhor time do país, Elias. Sim, senhor Mr. Gabriel Pazini. Vamos agora para o campeonato escocês, a 13ª rodada, que tivemos os seguintes jogos. Aliás, deixa pra lá que esqueci de falar a classificação no campeonato turco, né, pessoal? Desculpa. O líder é o Galatasaray com 22 pontos e o Antalyaspor está em segundo com 22 também. Esses times vão para a Champions League. Rebaixados no momento o Aksar com 10, Mersin 9 e Elazığspor com 8. Agora sim, pessoal, vamos para o campeonato escocês, onde tivemos a 13ª rodada e com um novo líder, Mr. Gabriel Pazini. Falando aqui dos jogos, foram os seguintes: Inverness 1, St. Johnstone também 1, Celtic 0. Aliás, falei errado de novo. Ei, Elias, o que está acontecendo, rapaz? Respira. Agora sim. Inverness... Madeirinha. É, madeirinha, né? Madeirinha é complicado. Agora sim, Inverness 1, Hearts também 1, Motherwell 1, Dundee também 1, St. Mirren 1, Aberdeen 4, Kilmarnock 3, Ross County 0, Hibernian, olha o Hibernian fazendo 2-1 para cima do Dundee United, com um show do Gary O'Connor e do Doyle, e Celtic 1, St. Johnstone também 1. Esse é o terceiro jogo sem vitória da equipe do Celtic, Gabriel Pazini. Celtic que vem de uma derrota e 2 empates consecutivos, hein? Alerta amarelo para a equipe de Glasgow. Pois é, Elias, a equipe do Celtic perdendo mais uma, né? Ficando chegando aí ao seu terceiro jogo sem vitória. Não passa por um bom momento o Celtic no campeonato escocês, mas não passa principalmente porque o time não tem levado a sério a SPL, né? A equipe do Celtic vai levando a sério a UEFA Champions League, vai dando certo, vai brigando pela vaga nas oitavas de final. Depois de muito tempo o Celtic faz uma boa campanha na UEFA Champions League e também bate aquela ressaca da vitória histórica e sensacional contra o Barcelona na quarta-feira pela Liga dos Campeões da Europa, né? Bate essa questão também por conta disso que o Celtic perde a liderança, mas continua como super favorito a levar o título da SPL, a Scottish Premier League, é disparado o melhor time e o melhor elenco do campeonato. Para fechar o assunto futebol escocês, Elias, passar 2 notícias aqui. Primeiramente, a respeito da 4ª divisão, na qual a gente destaca o Rangers, o grande time da Escócia, juntamente com o Celtic, mas que está na 4ª divisão porque falhou na última temporada, o fair play financeiro da UEFA foi banido, teve que recomeçar da 4ª divisão. O Rangers é o líder da 3rd Division, que é a 4ª divisão apesar do nome. A gente sabe, nos países do Reino Unido, a 1ª divisão é a Premier League, a 2ª First Division, 3ª Second Division e a 4ª Third Division. O Rangers é o líder da competição, 21 pontos, com a vitória por 2-0 sobre o Peterhead nessa última rodada, no sábado ontem, dia 10 de novembro. O Rangers tem 2 pontos a mais que o Elgin City, vice-líder, e o Rangers está na zona de classificação de acesso direto à 3ª divisão, a Second Division. E o outro destaque vai para a League Cup, a Copa da Liga da Escócia, semifinais decididas e com datas, Elias, dia 26 de janeiro do ano que vem, Inverness contra Hearts, para mim favoritismo do Hearts. Dia 27 de janeiro, St. Mirren contra Celtic, favoritismo obviamente é da equipe dos Hopes, Celtic favorito para avançar a mais uma final. Sim, senhor Mr. Gabriel Pazini, só destacar a classificação aqui: Hibernian com 13 jogos é o líder com 24, Celtic tem 12 e tem 22 pontos. Passando agora, vamos ver, pegando o nosso roteiro aqui, vamos para o México que teve rodada decisiva, rapaz. Simplesmente já mostrando os classificados para a próxima fase. Os jogos foram os
Seguintes: Monarcas 2-0 no Santos Laguna, León 3-1 no Atlas, Cruz Azul e Rayados de Monterrey ficaram 1-1, Tigres 1, América do México 1 também, Pachuca 2, Jaguares 1, San Luis 0, Toluca 2, Pumas 3, Atlante 2, Puebla 0, Querétaro 1 e Chivas 0, Tijuana 2. O líder do campeonato ficou o Toluca com 34, aí Tijuana, León, América do México, Monarcas de Morelia, Cruz Azul, Rayados e Chivas passaram para a segunda fase. Detalhe, Mr. Gabriel Pazini, simplesmente Santos Laguna, Pumas, Tigres e Pachuca ficaram de fora da fase final, hein? Pois é, Elias, aí no Apertura Mexicano, né, a primeira fase da competição, as classificações para as quartas de finais que nós falaremos daqui a pouco, né? O Pumas, decepcionante, né? Pumas não consegue a classificação, fica de fora, é a grande surpresa e a grande decepção aí dessa primeira fase do Campeonato Mexicano. Quanto às outras posições ali, tudo bem que o Monterrey, Chivas Guadalajara, Santos Laguna não conseguiram as classificações que eram esperadas lá em cima, mas os times tradicionais todos estão lá, né? Monterrey, Chivas Guadalajara, também o Santos Laguna, o América, o León, que tem certa tradição, o Morelia, ou seja, tá a turma toda por lá. Tem alguns times aí que não se esperava, como o Toluca e o Tijuana, mas eles estão classificados e passam aí para a fase final do Apertura Mexicano, que a gente destaca agora. Sim, senhor Mr. Gabriel Pazini. Vamos falar agora dos cruzamentos da quarta de final. Toluca enfrenta o Chivas. Esse jogo... Vamos fazer o chutômetro de novo, rapaz? Opa, vamos lá. Beleza, Toluca e Chivas. Passa o Chivas, rapaz. Toluca e Chivas, para mim, também passa a equipe do Chivas. Sim, senhor. Tijuana e Monterrey. Monterrey passa. Para mim, entre Tijuana e Monterrey, também passa a equipe do Monterrey. Tem mais equipe, atual bicampeão da CONCACAF Champions League. Além disso, a equipe do Monterrey também chega sempre para brigar pelos títulos, fora que tem um time mais qualificado também. Agora, entre León e Cruz Azul, é que o León surpreendeu, passa o León, Pazini. León e Cruz Azul é um confronto bem interessante, tudo pode acontecer, mas eu tô com você, Elias. Vou apostar no León pela belíssima campanha que fez. Sim, senhor. E agora entre América e Monarcas. América passa. Também aposto no América, um time mais forte, de mais camisa, mais tradição. Para mim é o favorito nesse confronto. Sim, senhor. Só lembrando que o artilheiro do Campeonato Mexicano é o Chucho Benítez, jogador do Equador, com 11 gols. Vamos agora atravessar a fronteira, Mr. Gabriel Pazini, que tivemos os jogos decisivos das quartas de final da Major League Soccer. Primeiro jogo, o Houston Dynamo bateu o DC United. Mas a gente atravessa de forma legal. Exatamente, né? Sem os coiotes, atravessando ali numa boa. Atravessando legalmente, pessoal. Não vamos aí pelo lado negro da fronteira, né? Mas enfim, Gabriel Pazini, vamos aos jogos aqui que pegaram fogo, rapaz. Ó, o Sporting Kansas perdeu, aliás, ganhou do Houston Dynamo por 1-0. Eita, fiz confusão. Pera aí. Vamos voltar lá. Vamos voltar. Houston Dynamo 3, DC United 1 e Los Angeles Galaxy 1, Seattle Sounders 0. Esse jogo que tá no fim, rapaz. Já termina. Mas por enquanto o LA Galaxy vai conseguir a classificação. Jogos de ida das semifinais, Mr. Gabriel Pazini. Maravilha, eles destacando aí os jogos de volta aí, né? A equipe do Los Angeles Galaxy, né, que conseguiu a classificação contra o San Jose Earthquakes, naquele duelo que a gente dizia que era o mais equilibrado das semifinais de conferência, agora na final contra o Seattle Sounders, fazendo esse jogo de ida aí que está nos minutos finais ainda. Na outra final de conferência, o Houston Dynamo bateu o DC United por 3-1, resultado que é natural pela força do Houston Dynamo comparada à força do DC United. No entanto, é um tanto surpreendente a vitória até tranquila do Houston Dynamo,
porque o DC United foi o time que eliminou o New York Red Bulls, que era tratado como o time mais forte da conferência, time com mais destaques, entre eles o Thierry Henry. Então se esperava um jogo um pouco mais parelho. A vitória boa do Houston Dynamo, que dá uma vantagem considerável para o time no jogo de volta da final da conferência da Major League Soccer, que dá a vaga na grande final que será disputada no dia 1º de dezembro. Sim, senhor, Mr. Gabriel Pazini. Vamos agora para o campeonato argentino. Se o computador, a manivela aqui resolver funcionar, rapaz. Vamos, computadorzinho. Ó, funcionou, rapaz. Que beleza. 14ª rodada com os seguintes jogos. São Lourenço 2. Aliás, 4-0 no All Boys. Vélez Sarsfield 2-1 no Godoy Cruz. Newell's Old Boys e Quilmes ficaram 0-0. Belgrano 0, Argentino Júnior 0, River Plate 2, União de Santa Fé 0, Estudiantes 3-1 no Atlético Rafaela, Lanús 4, Tigre 1, San Martín 0, Independente 0, Colón 0, Boca 0, Racing 0, Arsenal de Sarandi também 0. Classificação, o líder é o Vélez Sarsfield com 29 pontos, Newell's Old Boys em segundo com 28, encostadinho ali cerrando no cangote. Mr. Gabriel Pazini, vamos falar agora da Copa Africana de Nações Feminina, onde, não fazendo trocadilho com os bichinhos que moram por ali, né? Tivemos uma zebra, rapaz. A Guiné Equatorial derrotou a África do Sul por 4-0, né? Só lembrando que Guiné Equatorial simplesmente nas semifinais passou por Camarões pelo placar de 2-0, e também a África do Sul foi muito bem nas semifinais, derrotando a equipe da Nigéria, né, Pazinho? Por 1-0. Isso mesmo, né? A África do Sul que surpreendeu nas semifinais, derrotou a Nigéria por 1-0. Nigéria, que era a grande favorita ao lado de Guiné Equatorial e que esteve presente em todas as finais da Copa Africana de Nações Feminina até aqui. Surpreendente a eliminação da Nigéria pela África do Sul, só que aí na final deu a lógica. A Guiné Equatorial bateu a África do Sul por 4-0 e manteve a escrita. Até hoje, na Copa Africana de Nações Femininas, só Nigéria e Guiné Equatorial foram campeões. A Nigéria tem 8 conquistas, a Guiné Equatorial tem outras 2, e nos 2 títulos da Guiné Equatorial, os 2 foram em casa. Nessa edição, Guiné Equatorial era a seleção mandante. A tradição falou mais alto e fez-se valer na Copa Africana de Nações Feminina mais uma vez. Sim, senhor Mr. Gabriel Pazini. Seus destaques finais para o Planeta Futebol. Maravilha. Destaque final para o M. Villar, jogador muito talentoso, que é bom de bola e promissor do futebol francês, mas que é mais um daqueles bons, mas sem cabeça. Foi banido da seleção francesa até junho de 2014, o que é uma pena, porque é um jogador de qualidade, que no mínimo é um bom reserva para a seleção francesa, que tem potencial de virar titular, mas que por reincidência em ato de indisciplina, ele foi banido da seleção até junho de 2014, ou seja, não vai nem para a Copa do Mundo em 2014. Uma pena essa situação do M. Villar, e uma pena também o que a FFF teve que fazer, a Federação Francesa de Futebol, mas uma atitude correta. Tem que punir mesmo o jogador ainda mais jovem, para que ele aprenda e não cometa novamente um ato de indisciplina. Lembrando que o M. Villar já estava punido pela Federação Francesa de Futebol, já não estava sendo convocado, e mesmo assim foi reincidente em um ato de indisciplina. Merece essa punição, e agora tem que colocar a cabeça no lugar, porque talento ele tem, é jogador, como disse, no mínimo para reserva, que pode virar titular, mas atualmente vem com esses problemas de indisciplina que vem atrapalhando o seu rendimento melhor na seleção francesa. Grande abraço, Elias, grande abraço para os fãs do Planeta Futebol. Grande abraço, Mr. Gabriel Pazini, um grande abraço mais que especial para os nossos fãs. Esse foi o Planeta Futebol. Você esteve na companhia de Elias Fallers na apresentação e comentários de Gabriel Pazini. Mídia Soccer, levando o melhor do futebol para você. Um abraço e fui! Voltamos amanhã com o Ásia Total.